estava com 7 cartões de crédito, usando todos ao mesmo tempo, inclusive um cartão de crédito com limite flexível, né, que eles chamam hoje, que é um cartão sem limite. Então, usando o cartão todo e a direito, fazendo empréstimo dentro dos próprios cartões de crédito para poder pagar outro cartão de crédito. Eu passei 6 anos num caos financeiro gigante. Eu estava vivendo um inferno, fazendo empréstimo por cima de empréstimo, fazia empréstimo, pagar empréstimo, fazia empréstimo no cartão de crédito, pagar o cartão de crédito. 14 dívidas e estava tentando me rebolar. E o salário não estava sobrando mais, pagava o mínimo de tudo. E para eu pagar o máximo, se fosse pagar todas as faturas cheias de todos os cartões, faltavam 14 mil reais. Felipe, você saiu do caos financeiro, seu salário tá sobrando? Tá sobrando, saí, estou muito feliz. Inclusive tá sobrando para investir. Eu sou o Felipe, eu sou cearense, nascido em Fortaleza, e eu moro há 12 anos em Recife. Eu tenho 34 anos, sou solteiro e sou engenheiro civil. Não tenho filhos, sou pai de pet, mas o meu pet não está comigo porque eu tenho uma vida assim, a trabalho bem atribulada, eu trabalho na indústria, então eu trabalho viajando, eu trabalho em 10 estados, na verdade são 11 estados e também no Uruguai, então assim, é uma rotina bem maluca. E é isso, sou uma pessoa normal. Acabei de descobrir que a gente tem a mesma idade e eu sempre falo que a gente é um bicho diferente, né? A pessoa que chegou aos 34 e não tem filho ou não casou, o pessoal já fala, tem alguma coisa de errado com essa pessoa. E aí você tava Não, não falando, tem nada, exatamente. é muito trabalho. Me fala, você estava falando o que você gosta de fazer. Você basicamente trabalha muito e Então, como eu descansa. trabalho bastante, descanso. Eu tenho o meu horáriozinho pro treino, assim, que é a minha terapia, é o que me faz bem, é o meu treino. Eu acordo 5 horas da manhã todo dia, aquele horário, assim, bem complicado para quem. Mas é o horário para mim que dá certo, é o horário que faz o meu dia render. Então, eu acordo 5 horas da manhã, faço o meu treino e vou pro trabalho, aí viajo, rotina de aeroporto, e me dedico, nas minhas horas vagas, a dormir, a relaxar, a escutar minhas músicas, assistir filme, é isso, ler alguma coisa, estudar um pouco. Sabe por que que eu fiz essa pergunta? Porque eu confesso que esse foi um desafio que eu vivi lá aos meus 24 anos, né? Que foi quando eu tive dívida. Como eu não tinha, aqui na nossa terra a gente fala um pintinho para dar água, que é para colocar água lá no curralzinho lá, você bota eu nem sabia que dava água para pintinho, né? Mas é um pintinho para dar água. Você não tem ninguém que depende de você. Quando passa por alguma situação financeira de aperto, você meio que vai levando tal. E eu queria te perguntar, cara, e aí, como é que se me conheceu? O que estava acontecendo com você há um ano e alguma coisinha atrás? Então, quando eu te conheci, eu estava em um momento assim, até falei contigo mais cedo, que eu estava em um sofrimento interno calado, com vergonha do que estava acontecendo comigo, por ter me posto sozinho em situações que eu poderia ter evitado. E por não ter o conhecimento financeiro que hoje eu tenho, depois de aplicar o método e depois de um ano de curso, eu ficava me questionando o que estava acontecendo comigo. Porque então, quando você apareceu, assim, foi uma luz assim, no fim do túnel, um momento de extrema felicidade. Então, eu estava vivendo um momento de super endividamento. Eu estava com 7 cartões de crédito, usando todos ao mesmo tempo, inclusive um cartão de crédito com limite flexível, né, que eles chamam hoje, que é um cartão sem limite. Então, usando o cartão todo e a direita, fazendo empréstimo dentro dos próprios cartões de crédito para poder pagar outro cartão de crédito. E foram acumulando dívidas ao longo dos últimos 7 anos. Né? Eu venho de uma família simples, a gente não tinha luxo em casa, a gente só tinha realmente que estudar, como nossos pais, eu tenho uma irmã, foi o que meus pais sempre colocaram para mim e para minha irmã, que a gente tinha que estudar para a gente ter alguma coisa. Então, assim, a gente pela educação dos meus pais não ter assim, ensino superior e tal, ser uma educação mais básica, a gente não tem uma educação financeira. Então, assim, a gente sabia que tinha que poupar, que meus pais falavam, use a poupança para poupar para o seu futuro e tal, mas assim, era muito difícil para a gente. Então, assim, quando eu fui estudar, então eu tive o propósito, eu só vou conseguir subir na vida da forma que eu penso, da forma que eu imagino o meu futuro, ter as minhas coisas, ter um carro, ter um apartamento, enfim, ter uma moradia própria, estudando. Então, assim, eu iniciei os primeiros 5 anos muito seguro. Então, assim, 50% do meu salário na época rendia. Eu guardava tudo na poupança, na verdade, nem guardava na poupança. Eu pedia para minha mãe guardar o dinheiro para mim. Então, eu guardava o dinheiro na poupança da minha mãe, já para não dar aquela vontade de gastar. Porque como eu não tinha os conhecimentos financeiros, então, assim, eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Então, assim, eu comprei meu carrinho e tal, e fui juntando dinheiro. E com o tempo, assim, o salário vai aumentando e o seu nível, estilo de vida também vai aumentando. Como você falou,
no seu Instagram esses dias, assim, quanto mais você ganha, mais você gasta, assim, intuitivamente. Quanto maior a sua renda, mais você vai ter custos, você vai ter gastos. Então, quando eu decidi realmente comprar meu apartamento, que era um sonho ter minha casa própria, sair do aluguel, então foi quando eu tive aquela realização de um grande sonho da minha vida, mas aquilo ali me trouxe um transtorno, até por querer um pouco mais além do que eu podia na época. Eu consegui juntar um bom dinheiro, eu dei entrada do FGTS também no financiamento, mas eu queria o apartamento dos meus sonhos, que foi, acho que um pouco do meu erro na época, foi isso, querer um pouco o apartamento da forma que eu queria. Te falei, como eu sou engenheiro, então eu queria um apartamento bem decorado e tal, apartamento preto com cinza, assim, uma coisa bem masculina, moderna. Então eu acabei me extrapolando um pouco para ter o apartamento que eu queria. Então eu acabei esgotando toda a minha reserva financeira para poder mobiliar, para poder fazer aquilo. E eu falei assim, vai dar, isso vai dar. Só que eu tinha outras dívidas, né? Eu não tinha somente o apartamento. Acabei me mudando, realizei o meu sonho. O financiamento não foi o que pesou, mas aquele acúmulo na época, aquela bola que se formou de neve de tantas coisas que eu fiz para o meu apartamento, ele se juntou com outras dívidas e foi virando uma bola de neve gigantesca. Então, assim, dos últimos 7 anos, que é o que eu conto, então eu vivi um extremo. Ou 6 anos, é que o último ano tem sido assim, de graças, mas assim, eu passei 6 anos num caos financeiro gigante. Eu não tinha essa palavra na minha mente, mas eu estava vivendo um inferno, fazendo empréstimo por cima de empréstimo, fazer empréstimo, pagar empréstimo, fazer empréstimo no cartão de crédito, pagar o cartão de crédito, pedia cartão de crédito para comprar mais coisa, para comprar as coisas do dia a dia, as coisas básicas, e foi virando isso aí. Então eu cheguei num momento assim de extrema tristeza interna, que eu estava sofrendo bastante. Não sabia como resolver, porque eu estava fazendo pagamento mínimo de todos os cartões, não estava deixando nenhuma responsabilidade financeira. Na época, eu até contei, eu tinha 14 responsabilidades financeiras fora o apartamento e as dívidas e as coisas do dia a dia, isso fora água, luz, estará assim, em relação a cartão, com instituições financeiras eu tinha 14, 14 dívidas e estava tentando me rebolar. E o salário não estava sobrando mais, porque, na verdade, estava faltando. Porque no momento que eu fui fazendo os empréstimos, fiz empréstimo consignado, fiz empréstimo pessoal, então você sabe assim, a renda foi para lá. Eu tinha 30% de desconto do consignado, tinha mais 30% de desconto no meu salário, de empréstimo pessoal, um para pagar o outro, a confusão, ou seja, a conta não tava batendo de forma alguma, pelo contrário, estava faltando. E, Então, eu tive que vender um carro, eu tive que trocar um carro na época que eu tinha para poder ficar aliviado. Só que assim, como eu não posso ficar sem carro por conta do meu trabalho também, eu acabei comprando outro carro. Assim, eu vou pegar esse montante agora para depois vou pagar essas dívidas e vou financiar o outro para ir pagando também. Foi o que eu fiz na época, mas assim, não adiantou, porque a bola de neve era muito grande. Então, quando eu te encontrei assim no Instagram, foi uma maravilha. Eu tava num momento assim muito perdido de verdade. E foi o que clareou. Eu fiquei até emocionado quando ele conheci no Instagram, quando eu vi que era possível, porque eu achava que era impossível, que eu estava vivendo não tinha mais solução. Que eu ia viver aquilo pro resto da minha vida, que eu estava vivendo aquilo há 6 anos acumulando. Falei assim, meu Deus, eu vou ter que viver isso até eu me aposentar, até eu ir embora. Será que isso é normal? Será que isso aqui... E realmente não é normal. Acontece, acontece com muitas pessoas, mas assim, não é o normal, não é para ser o normal. e que doido, eu perguntei tudo isso para você e você é muito comunicativa, é muito Exato. engraçado quando eu faço essas entrevistas, porque eu não sei como é que vai ser. Eu tenho alunos que são mais retraídos e você é super comunicativo, você Eu já até falei um pouco mais. não, imagina, você desenhou cinema. Imagina que a gente tá exatamente para ouvir a tua história. Então, basicamente, e assim, eu gosto muito de saber o estalo, né? Basicamente, eu invadi o teu celular com um anúncio, não foi você que foi procurar, foi uma invasão. Eu comecei a procurar algumas formas, né? Assim, como eu vou negociar com a Caixa Econômica? Como eu faço isso? Como se livrar de empréstimo pessoal? Aí aparece, né? Aparecem aquelas empresas que elas fazem um trabalho que é meio jurídico e tal, de revisão de juros, que eu estava indo quase por esse caminho, e eu acho que e no anúncio você apareceu. Semana, mais dinheiro, zero dívida. Assim, eu vou me inscrever. E eu acho que eu me inscrevi na quinta-feira e eu passei o final de semana ansiosíssimo para chegar a segunda-feira, né? Que eram 3 episódios, segunda, quarta e sexta. E eu louco para chegar a segunda-feira para entender aquilo que é que eu ia, o que é que estava me esperando, se aquilo realmente ia fazer sentido para mim. O que que foi que você ouviu que fez você falar assim, cara, eu acho que isso aqui não é golpe, eu acho que isso aqui não é milagre, eu acho que isso aqui não é mágica, eu vou dar um voto de confiança. É de graça, mas eu vou me inscrever aqui e vou comparecer. Eu me encontrei muito na sua história de trabalhar em banco, de ter uma renda boa, mas de estar envolvido em muitas dívidas muito nova. E eu me vi naquilo, eu me transportei para o Felipe aí de seus 20 e poucos anos, dos seus 26, 27 anos, que também estava na mesma situação. E que você também, você comentou lá na primeira aula,
você deu um pouco do spoiler da sua vida, o que tinha acontecido e tal, e como é que você conseguiu sair que era possível. Então, assim, eu me encontrei muito, assim, ela conseguiu, ela também passava por problemas semelhantes, talvez até menos ou bem parecidos, e ela conseguiu. Então, assim, eu me encontrei de verdade. Então, assim, é possível, não é golpe, porque assim, a gente fica realmente receoso. Porque o Instagram, a internet, como se ela traz muitas propagandas falsas. Ela traz muitos produtos que não são bons. Como você sabe, a gente compra na internet alguma coisa, tem gente que compra um celular e vê uma pedra, né, na caixa. Então, assim, a gente fica muito receoso. Ah, será que é golpe? Será que isso é enganação? Será que isso é para ter seguidor? Será que é isso assim? Mas eu confiei, eu vou confiar sim, porque é o que eu tô precisando. Eu preciso disso e eu senti que era o que ia dar certo. Legal, e eu vou compartilhar algo com você, já que você falou da casa, né? Eu contei isso para uma aluna numa entrevista. No auge do meu endividamento, eu estava com 23 para 24 anos. E os meus irmãos tinham uma casa que valia uns 96 mil reais na época. E eles falaram, Dagi, a gente vai vender para você, a gente não vai ter lucro em cima, a gente vai vender para você. E eu não comprei, porque eu falei assim, eu já tô com metade do meu salário no empréstimo. E eu ainda comprar essa casa, e aí 10 anos hoje essa casa vale 400 mil reais. Então, pra você ter Olha uma isso. ideia, assim, e aí eu lembro muito, eu sempre faço essa conta, eu falo assim, às vezes a dívida, ela te tira dinheiro, ou seja, eu paguei lá 100 mil a mais de juros, e ainda não pude ter um patrimônio, né? Então, quando eu faço esse bolo todo que eu lembro, e eu tô perguntando isso pra você, porque essa casa que eu morei, ela foi onde desencadeou uma depressão muito forte em mim, foi onde eu tive pensamento suicida e tive que sair da casa mesmo, porque eu já contei isso já nas minhas lives, mas Sim. foi lá, nesse condomínio, tanto que quando eu vou lá, eu tenho uma amiga que mora lá, eu me lembro muito. E o que que eu quero te perguntar, compartilhando um pouco desse pedaço? A galera vai ter oportunidade de saber da minha história, mas hoje o foco é a tua. E lá, lá não era prédio. Eu brinco que graças a Deus que não era prédio, né? Porque eu não tinha essa coisa de olhar para baixo. Eu tive esse momento também de morar para prédio, ir para sacada, olhar e falar. Eu vivi muito a depressão mesmo muito forte. Só que para cada pessoa é de um jeito. Eu sou uma pessoa muito emocional, então eu tive esses sintomas de depressão mais agressivos, assim. E cada pessoa sente isso de um jeito. E eu queria perguntar isso para você. Você me contou do caos, mas a verdade é que você estava se virando, né? E você ia pagando, ia pegando empréstimo. E eu queria saber um Ia pouco. pagando o mínimo, ia dividindo o cartão em milhões de vezes, assim, vai dar, mas, Queria enfim. saber isso, cara. Como é que era a vida do Felipe, cara, a parte emocional mesmo? Como é que você se sentia no meio dessa bagunça financeira? Porque talvez quem está assistindo a gente está vivendo todos esses sintomas. O que que você deixava de fazer? O que que você sentia? Onde que isso impactava na tua vida, no relacionamento com teus pais, no teu relacionamento com teus amigos, nos teus treinos, no teu trabalho? Quais eram os sintomas que talvez já estavam ali do endividamento e que você sentia naquela época, no meio da bagunça, antes de me conhecer? Não, eu já estava com uma falta de concentração muito grande, eu só estava me concentrando nisso, assim, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Eu ia dormir, eu não sou aquele, eu durmo muito fácil, graças a Deus. Assim, para acordar muito cedo para treinar, eu eu caio muito cedo também na cama, mas assim, sempre que eu ia dormir eu ficava com aquele pensamento, 10, 15 minutinhos. Então eu estava acumulando já uma cara de preocupação. As pessoas olhavam pra mim, que tá acontecendo alguma coisa. Porque você vê que eu sou muito comunicativo e eu faço piada de tudo. Eu sou o típico cearense, eu sou piadista, eu faço piada com a desgraça, com tudo. Não perca a piada. E o Felipe tava ficando retraído, o Felipe tava com aquela cara murcha. Ah, tá acontecendo alguma coisa. Às vezes nas reuniões do trabalho, o pessoal tá acontecendo alguma coisa, tá com algum problema, tá lá, não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. E tava realmente deixando de fazer, tava deixando de viajar. Eu viajo muito a trabalho, mas assim, você também tem que ter as suas viagens pessoais, tá? Pra você desopilar. Então, tava deixando de fazer minhas viagens pessoais, tava deixando de ir pro restaurante que eu gostava, tava deixando de fazer aquilo, tava deixando de sair com os amigos, assim, tava muito mais introspectivo. E de verdade, eu sempre falava com uma amiga minha que é psicóloga, assim, olha, tá acontecendo alguma coisa, eu não entrava em detalhes, porque eu te falei, eu tinha muita vergonha de contar o que estava acontecendo. Porque o Felipe, assim, que demonstrava que estava tranquilo financeiramente, não estava. O que as pessoas não veem não é o que realmente está acontecendo. Aquilo que o Instagram mostra não quer realmente a sua vida é de verdade, né? Essa vergonha vinha de onde? Você tinha, assim, um medo de decepcionar alguém? Porque essa vergonha vinha de Principalmente meus onde? pais. Principalmente Conta um meus pais. pouquinho pra mim. Porque meus pais têm, minha mãe não é aposentada, meu pai tem uma aposentadoria de um salário mínimo, então, assim, minha irmã mora no exterior, e a minha irmã, graças a Deus, assim, ela tá muito bem, então eu e minha irmã somos hoje os pais dos nossos pais, assim, a gente tenta ajudar no que a gente pode, eu tava me sentindo um nada, por não estar podendo ajudar lá em casa, entendeu? Tipo assim, meus pais continuam morando no Ceará, eu moro hoje
Pernambuco, como eu te falei. Então, assim, eu tava deixando de ajudar as coisas lá em casa, as coisas básicas, eu queria pagar uma conta, eu queria fazer aquilo. Minha mãe, você ganha bem, você ganha assim, você ganha assado, como é que não tá juntando dinheiro? Deve ter muito dinheiro guardado debaixo do colchão. Eu tinha aquela vergonha de dizer, não, mãe, não tô, não sei o quê. Assim, mãe, tá tranquilo, não sei o quê. E ela nos ajude. Então ficou assim, eu tava com muita vergonha, principalmente dos meus pais, de compartilhar o que estava acontecendo, porque eu queria ajudá-los, mas não tinha condição. E como é que. E assim, é louco porque tem alguma frase que seu pai e a sua mãe falava sobre dinheiro, assim, de cuida do seu nome, meu filho. A gente não pode ter tudo. Tem alguma coisa assim? Eles tinham essa criação? Tinham, sempre tinham, sempre tinham. Cuidado com muito luxo, cuidado com aquilo, só tenha o básico, cuide do seu dinheiro para sua aposentadoria, guarde dinheiro. Que eles têm, a educação financeira que meus pais tinham é a questão de guardar dinheiro da poupança e tchau. Aquilo vai ser o resto da vida, aquilo que não rende, tá guardado. Na verdade, eles acham que tem um rendimento maravilhoso, né? Assim. Sim, Mas, sim. E assim, mas é o eles que eles entendem como dinheiro guardado, como o dinheiro que você vai ter para sua vida, para você sustentar. Caso acontecesse uma demissão, era aquele velho dinheiro, o dinheiro para emergência, né? O dinheiro emergencial, que eles achavam que eu tinha, mas eu não tinha. E minha vida era aquele meme, minha vida é um pronto-socorro. Como é que eu vou guardar dinheiro para emergência e minha vida é um pronto-socorro? Mas assim, a minha maior vergonha que eu mais senti era não poder ajudá-los e não conseguir compartilhar. Meus pais são meus melhores amigos, assim, eu tenho uma relação maravilhosa com eles. Eu não conseguia compartilhar com as pessoas que eu mais amo, com as pessoas que eu tenho mais abertura para contar tudo da minha vida. aí virou, aí literalmente virou um redemoinho emocional, porque quando eu Virou. pergunto da onde vem a vergonha, é porque hoje mesmo eu estava fazendo uma entrevista, né? E, cara, vergonha de quem? E normalmente é uma vergonha, na verdade, de quem esperam que a gente seja, junto com uma coisa de, mas eu vou contar e as pessoas vão perguntar. Era um pouco disso que você vivia nessa época? Exatamente, exatamente. Era uma vergonha muito grande e eu te falei que eu tava me retraindo, sabe? O Felipe tava ficando mais retraído. Principalmente não poder sair de fazer as coisas que eu queria, porque eu também tinha na época assim, vou economizar aqui R$ 50 e isso vai me ajudar a pagar. E não é. E não é somente isso, né? Não é só essas. Faz a diferença, mas não é somente isso. Não é o caminho, não é só esse caminho. E teve aquela parada de, principalmente porque assim, ó, eu acho que você é um perfil que faz tempo que eu não entrevisto, e eu acho isso muito interessante, porque senão a gente fica, eu bato muito na questão da família, mas o jovem, eu tenho até uma piada que eu falo que eu não gosto de jovem, é uma brincadeira que eu tenho, que eu falo, não é que eu não gosto de jovem, é que o jovem é um pouco cabeça de vento, ele meio que tem que sofrer muito para decidir mudar, tal, e aí eu tenho essa brincadeira no sentido de falar assim, jovem, não seja jovem, bocó. Aproveita que você já passou dos 18 e Sim, começa a pensar na vida, porque tem um monte de gente que já está há 10, 12 anos na sua frente, te dizendo que isso daí vai dar errado. Então, arruma a sua vida. É uma brincadeira que eu brinco que eu não gosto de. E por que eu tô falando isso? Porque parece assim, cara, solteiro, não. Mas tem uma galera que tá nessa mesma situação. Então, o seu perfil é um pouco diferente. Eu sempre, quando eu falo a minha história, eu falo assim, gente, eu não sei a dor que vocês vivem quando o filho pede para comer um lanche e você não tem. Eu não exatamente. sei essa dor, eu não pari um filho. Então, eu não sei. Mas você, por exemplo, eu vivi uma situação de todo mundo indo para um happy hour e você falar: Caraca, eu trabalho tanto, eu queria tomar uma cervejinha depois do serviço. Você passou por isso? Eu sei que é uma coisa que Muitas parece ser vezes. fútil, mas, cara, tu trabalha de sol a sol e aí volta para tua casa, você tá sozinho, se vira um looping. Você passou por isso? Muitas, muitas vezes, muitas vezes. E de ficar mentindo mesmo. Não posso porque eu vou estudar, porque eu vou fazer isso, porque eu vou aquilo. Até pela vergonha de dizer o que estava acontecendo, né? Mas realmente não tinha. Já passei da idade de mês, a empresa custeia todas as minhas locomoções e refeições quando eu tô em viagem, mas assim, é como estilo ressarcimento, né? Eu pago para poder pedir ressarcimento. Mas tem a modalidade também de eu pedir adiantamento. Às vezes é mais demorado, então eu preferia fazer isso. Já teve momento que eu não tinha o dinheiro para daqui de pegar o Uber da minha casa para o aeroporto, que é um Uber de R$ 23. Assim, meu Deus, e agora eu vou fazer o quê? Como é que eu vou fazer isso? Porque, então, assim, eu tava já nesse ponto, e eu não tinha coragem de dizer pra ninguém. Felipe, você foi muito corajoso. E assim, de novo, vou te agradecer, porque a gente está entrando numa intimidade de uma intimidade, né? Um dia eu perguntei para uma aluna assim: o que foi o seu dia do Chega? Ela falou: foi quando eu não tive R$ 10 para pagar o estacionamento do meu carro. Eu tive que ligar para minha irmã, ela fez um Pix para minha conta, o banco pegou. Aí eu tive que ligar de novo para ela e dizer: não pode ser para minha conta, tem que, porque eu tô no negativo, tem que ser na conta. E assim, é os R$ 10. E eu quero perguntar isso para você. Tudo bem que você me conheceu e mergulhou.
aconteceu? Você não demorou muito, você não dormiu no ponto, que eu acho que muita gente faz isso, inclusive, que é dormir no ponto e demorar muito. Mas teve um dia que você falou assim, cara, chega, eu não aguento mais. Alguma coisa assim que foi marcante pra você? Foi exatamente esse que eu te conto do Uber. Que aí eu tive que usar, que eu tive que usar o meu cartão de crédito para poder pegar, para poder fazer uma compra através do PicPay, para poder pegar um dinheiro, né, para poder fazer o pagamento. Assim, que situação que eu cheguei. Caraca. E ali foi seu dia do chega, do tipo, eu preciso sair disso. Foi, preciso sair disso. Vamos lá, agora vamos avançar um pouco. Cara, eu acho que só com o que a gente conversou aqui, muita gente já vai se identificar e vai falar, isso não é normal. Por quê? Também tem outro ponto, né, Felipe? Eu entendi que você já vinha vivenciando muitas coisas, mas na semana Mais Dinheiro Zero Dívida é como se eu esfregasse tudo na cara assim, ó, isso aqui não é normal, isso aqui não é normal, isso aqui não é normal. E você passou 6 anos nessa, é assim, não tenho o que fazer. E eu queria perguntar isso para você, tá? Começou um evento, encontrou a da GL, porque parece que tudo isso é muito lindo. Eu tava endividada e aí eu encontrei a DAG e foi muito feliz. Não é assim, né? Normalmente é um caminho que acontece. Então, lá na semana, o que que foi aterrissando para você assim, para você entender que aquilo não era normal, que várias coisas que você fez era errado? Como é que foi a semana para você, esse momento de, caraca, 6 anos que eu tô passando por isso? Como é que foi a semana na tua vida? Foi um momento esclarecedor que eu pude perceber que o que eu estava fazendo não era normal. Como eu te falei aqui no começo, eu achava que era normal e que na verdade não era. Que você falar que eu estava deixando o dinheiro todo no banco com os empréstimos, o banco ele estava mandando realmente no meu salário, que uma das coisas que você falou logo na primeira aula, que o banco era o dono do meu salário naquele momento, e que aquilo não era normal. Não era normal você estar deixando de fazer um momento de lazer para você, não era normal você estar vivendo, sabe, estar querendo comer alguma coisa que você gosta, que não era normal estar vendo aquele sufoco, não era normal estar perdendo sono, não era normal tudo aquilo. Então Então, aquela foi a virada de chave, foi foi lá que aqueles. caiu a ficha, né? É, eu te contei, eu escutava isso e meus olhos enchiam de lágrimas, porque eu falei, poxa, então eu tô vivendo realmente num caos, isso aqui não é normal, eu não tô vivendo, eu tô vivendo, sobrevivendo. Sobrevivendo. Eu tô perguntando isso porque é curioso, sabe, Felipe? Tem uma coisa que é a maldição do conhecimento que a gente fala, que a gente esquece como é que era quando era ruim. Você percebe que agora que sua vida tá resolvida, é difícil lembrar do sem... Não que seja, não que a gente delete, porque quem passou por dívida nunca esquece. Nunca esquece. Ó, você lembrou certinho da situação do Uber. É capaz que você lembra exatamente, fotograficamente da situação. Assim, quem tem memória fotográfica lembra da situação, lembra fazendo 1000 pagamentos ali. Eu lembro do dia que eu fiz um empréstimo, eu consigo lembrar toda a situação, assim, porque você grava, né? Então eu tô voltando e falando assim, cara, deixa eu perguntar de novo, porque é essa sensação de, cara, isso não é normal e tem solução que eu quero despertar na galera que tá assistindo a gente. Só que aí chega da GL, olha para uma pessoa que tem 14 instituições, 14 operações, 14 instituições As financeiras operações. e fala assim: hein, agora você tem que tomar uma decisão. Ou você ignora tudo isso que eu falei, ou você faz sozinho, ou você faz com ajuda. E aí eu chego para uma pessoa endividada e falo para ela comprar um curso. E aí, o que que fez você tomar essa decisão de decidir caminhar com ajuda? E eu gosto sempre de dizer assim, quando eu faço essa pergunta, não é para vocês venderem o curso para quem está assistindo, não. É saber, eu quero saber o que que passou no teu coração, na tua cabeça, é saber assim, cara, o que que fez você falar assim, putz, eu preciso ter ajuda? O que que fez você confiar em mim? Eu sempre pergunto isso. O que que fez você confiar em mim e na nossa empresa? Daj, você pincelou durante a semana, naquelas três lives que você fez, você pincelou muita coisa em pouco tempo e aquilo me despertou a curiosidade. Eu entendi que ali tinha. Você pincelou, você colocou algumas gotas do oceano e eu percebi que ali tinha um oceano de possibilidades e que eu não conseguiria sozinho, que eu precisaria realmente de ajuda, porque eu entendi que eu precisaria ter uma técnica, que eu precisaria desenvolver uma técnica para poder resolver aquilo. Não ia ser só no alvoroço, na pressa ou no caldo da emoção que eu ia resolver. Com a semana, você já pincelou algumas coisas que dá para resolver sozinho, umas coisas assim básicas. Tipo assim, eu vou confiar, eu vou ter certeza assim, eu vou fazer um investimento agora, isso aqui é um investimento, isso aqui não é um gasto, isso aqui é um investimento que eu vou fazer. E realmente eu tenho a plena certeza que foi um mega investimento, porque ele me trouxe retornos, eu vou lhe dizer, 100, hoje no momento, 100 vezes mais do que eu investi. Então eu tive retorno financeiro, na casa falando em reais, 100 vezes mais do que o que eu investi. Então, eu entendi que naquele momento eu precisaria de uma ajuda, que eu não conseguiria sozinho, até porque tinha um emocional já envolvido. Eu tinha que, como eu falei, eu tinha que desenvolver técnicas
E eu tinha certeza que aquilo ia me ajudar bastante. Eu confiei, obviamente, assim, eu pesquisei mais um pouco, eu vi alguns vídeos seus no YouTube, então, não me blindei, eu me muni de muita informação para ter a certeza. Eu não demorei muito não, porque eu sou da realização, então, assim, eu não demorei muito não. Eu fui bem rápido e consegui. E eu tenho E sempre essa pergunta, né? Por quê? A galera até me pergunta, tá, você vai vender curso para quem tá com dívida? Como é que você conseguiu dinheiro para entrar no curso? no meu último cartão de crédito, que ainda tinha um pouquinho de limite. Caraca. Então, a gente vai entrar agora nos seus resultados, né? Agradeço a confiança. E você teve, assim, você falou assim, eu pesquisei mais um pouco, agora eu fiquei curiosa. Você teve alguma dúvida? Você falou assim, será? A gente chama isso no mundo desse universo de internet de objeção, que é quando a pessoa fala assim, eu até quero mais tal coisa. Teve, assim, um medo, alguma coisa? Ou você já foi meio que de pronto, assim? Como é que foi na época, você lembra? Na verdade, assim, eu fui buscar mais informações de você e da sua empresa, né? Assim, a reputação. Acho que isso é importante. Como a gente faz com um produto? Eu tô comprando um produto e Legal. eu tô fazendo investimento em mim. Então, assim, eu fui ver mais alguns vídeos seus, eu fui ver que você tinha, assim, um domínio extraordinário e que você pincelava nos seus vídeos também do YouTube lá, que são abertos, milhões de outros assuntos. Então, assim, é isso aqui que vai me ajudar. Então, assim, é como você vai comprar uma geladeira, que você tá pagando com aquela geladeira. Eu, pelo menos, sou assim, eu vou no site X, eu vou olhar o que as pessoas estão falando. Então, assim, e eu vi muitos comentários de pessoas agradecendo. Então, assim, eu tive a certeza naquele momento que eu estava no caminho certo. Legal, e eu acho muito engraçado, porque eu me lembro, na tua época É porque é o que a gente chama de... A forma que as pessoas enxergam a gente na internet, hoje eu achei até engraçado. Hoje eu fiz uma live, depois de 3 horas, já tinha 1000 visualizações e 38 comentários. Eu falei assim, gente, acho que eu tô ficando conhecida. Eu brinquei na hora, né? Eu fiquei rindo, porque lá atrás, para um vídeo pegar 1000 visualizações, meu irmão, era muito tempo. É muito tempo. E aí eu olhei aquilo e falei assim, pô, obrigada, Deus, né? Eu agradeci a Deus. Hoje, depois do almoço, eu agradeci a Deus porque eu levei um susto. Eu fui olhar os comentários, porque eu termino a live, normalmente eu vou olhar o que as pessoas comentaram, para ver o que eu deixei de falar ali. E aí eu falei, caraca, 1000 visualizações já essa hora. Falei, nossa, que legal. E na tua época, eu lembro que eu falava, na tua época, eu estava começando a pegar uma atração na internet. Então hoje as pessoas não questionam mais tanto quem sou eu, elas veem, são muitos alunos, é muita entrevista, mas eu lembro que na tua época eu falava muito assim: vai lá no Google e pesquisa, da GL E vai achar até o processo que eu fui praticamente executada pelo meu carro, que quase foi para busca e apreensão. Porque é verdade, eu falo, cara, pesquisa na internet. Eu lembro muito que eu falava isso na época da tua turma, lembro demais, há um ano atrás isso. exatamente. E eu fiz, Pô, eu fiz exatamente isso. E te falei, eu fiquei munido de informações super positivas e me deu a segurança de fazer aquele investimento que eu falei, é um investimento de verdade. Não era um cara, gasto. Eu não tava pensando em um gasto. Mas eu pensei, poxa, eu vou fazer mais uma dívida. Eu vou comprar um curso, vou fazer mais uma dívida. Meu Deus do céu, eu tenho que me livrar de dívida, eu vou fazer uma dívida nesse exato momento que eu não tô podendo comprar, dividir uma caixa de ovo em 12 vezes, que é mais uma dívida dividida, não posso. Mas senti confiança e deu certo. caraca, e era essa frase que eu queria ouvir de você. Eu falei assim, é porque normalmente é um pensamento que passa assim. Então você pensou em fazer que era mais uma dívida. É uma das coisas Pensei, que eu mais uma falo para as dívida. pessoas. Eu vou fazer mais uma dívida para poder me livrar das dívidas. Como assim? E a resposta, e você encontrou a resposta, e como que foi que você superou essa frase? Porque você me contou que sentiu confiança, mas como é que você quebrou essa própria coisa na sua cabeça de que era mais uma dívida? Quando eu tive acesso ao material. Quando eu tive acesso ao material DAGE, que eu vi a quantidade de informações que tinham ali, a riqueza do material, que o material está impresso assim, eu imprimi já, assim que eu recebi o curso, já imprimi meu material, já preparei tudo aquilo, já preparei minha casa para aquilo ali, mas eu senti a riqueza que era o curso, a riqueza que estava, a segurança que você passava já na semana mais dinheiro zero dia, já você passava uma segurança muito grande, e nos vídeos, eu vi que assim, tinha muitos vídeos, tinha muitas lives, assim, então eu falei, então isso aqui foi um investimento. Logo na primeira aula, na primeira aula eu saí seguro. Que legal. Então, basicamente, você precisou literalmente pegar, é tipo São Tomé, né? Eu precisei comprar. Cara, eu tô comprando achando que é mais uma dívida, mas aí quando você entrou, você falou, cara, legal. E eu tô elaborando bastante isso com você, porque eu acho que também tem isso, sabe? Decorrido um tempo que a gente tá nesse mercado,
Eu falo para as pessoas, cara, o que eu faço aqui não tem letra miúda. Eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Essa energia custa para ter uma empresa, para ajudar tanta gente. E a gente tem um Sim. investimento e é para quem deseja. Então as pessoas sabem que em algum momento eu vou abrir um curso. Não é velado isso, né? E eu gosto de decupar isso porque eu acho que todo mundo tem medos. Cada um é um medo, cada um é uma coisa. E eu quero já seguir para a próxima pergunta, de novo te agradecendo por você ser tão sincero, assim, tão verdadeiro e te perguntar assim, beleza, abriu material rico, mas qual que foi teu maior desafio, assim, quando você começou o método e começou a colocar em prática? Tô doida para estourar esse champanhe aqui dos seus resultados, então me conta, assim, um momento difícil mesmo, uma coisa que você falou assim, caraca, que difícil, teve? Ah, Gê, eu vou ser bem sincero, assim, que eu pensei nas primeiras aulas, eu falei, eu acho que eu não vou ter o preparo para encarar uma instituição financeira, assim, de estar cara a cara com o gerente, de resolver os primeiros passos, né, como você supôs, que eu segui o passo a passo, a receita do bolo certíssima, para depois ter um bolo maravilhoso na minha mesa, assim. Mas eu tinha muito medo, assim, eu ficava receoso, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? É muita coisa, é muita informação, é muito passo, mas me entreguei. E isso que eu ia te E perguntar, e como é que você superou esse medo de, será que eu vou dar conta? quando eu assisti uma das aulas, que tem uma aula que é uma preparação psicológica que você faz de respiração, de pensamento, da gente se colocar em um momento que a gente não estava passando por isso, e aquele momento eu me emocionei de verdade, assim, eu me emocionei na semana, mas naquela realmente aquela hora eu chorei, eu estava até no carro indo pro trabalho, eu saí do carro indo pro trabalho em prantos, porque, assim, eu tenho que mudar isso, eu vou ser feliz de novo, eu tenho uma como eu era feliz antes disso, eu não sabia, né? Pra mim eu tava assim, mas não era, eu era muito mais feliz, eu era muito mais tranquilo. E aquele momento foi aquele que eu estourei mesmo a champanhe e falei, eu vou pra frente, eu vou encarar essa batalha, porque Que eu vou ser feliz, legal. eu vou estar tranquilo. Eu me emocionei aqui porque, nossa, passa um filme na cabeça da gente, né? Aquela aula tem anos, ela é de 2020, da pandemia. E eu acho que a pandemia mexeu com todo mundo, sabe? Então, assim, Sim, eu tenho uma aula hoje no curso que eu falo que essa aula eu acho que eu nunca vou regravar, porque ela é do mais profundo do meu coração mesmo, porque a gente tinha saído da pandemia e a gente tinha entrado na pandemia, aquilo ali foi. Na verdade, a pandemia não tinha começado ainda, tinha começado os primeiros burburinhos ali da pandemia. E eu procuro sempre falar para as pessoas assim, cara, já teve um momento que tudo isso que está acontecendo com você não existiu, né? E você é a soma de todas as escolhas que você fez até aqui. E com certeza você fez um monte de porcaria. E hoje de manhã eu falei com uma pessoa no Instagram e ela é aluna do método, inclusive, e ela se batendo ali, já tinha 5 meses. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa que você não tá me contando. E aí, quando ela falou, eu tenho muita vergonha. E aí a gente entrou na vergonha. E eu falei, cara, junta esse potinho de coisa errada que você fez, olha pra ele e fala, cara, eu fiz o que eu dei conta, né? Então eu fico muito feliz de saber isso. E para quem tá assistindo a gente, basicamente é dar lugar para isso que aconteceu na sua vida. Porque aconteceu. Mas, pô, meu, o mesmo tempo que tu levou para entrar, se você levar para sair, e não é tudo isso, o Felipe já vai contar, mas, pô, tem uma vida, que é o que eu falo além do horizonte, existe um lugar mesmo, sabe? exatamente. Foi, eu falei, existe um lugar, ele vai existir de novo e vai ser bem próximo. Show, Felipe. Agora vamos contar a notícia boa? Felipe é um Vamos? aluno muito aplicado. Inclusive, ele é um aluno que eu brinco que tem tipos de aluno. Existe. Existe aquele aluno que você grava porque faz bastante pergunta. Existe aquele aluno que é mais na dele, que se vira mais sozinho. E o Felipe se vira mais sozinho. O Felipe não é um aluno que eu tenho, assim, milimetricamente lembranças de ter entrado. No caso dele, ele é muito autodidata. E, ao mesmo tempo, só que tem uma coisa que eu nunca esqueço do Felipe, que foi o post que você fez do Ano Novo. Quando eu escrevi para você hoje, porque a minha equipe marca a entrevista, e aí eu pego depois, né, e falo com a pessoa. Uns 10 minutos antes eu entrei, Felipe, ó, já tô aqui para nossa entrevista. E aí eu falei assim, Felipe, eu lembro da tudo teu post de Ano Novo. E para a galera entender, né? No final do ano passado, eu fiz uma. Eu prometi para a turma assim: ó, esse vai ser o teu último ano novo de perrengue. Ainda, você já vai estar melhor, porque o Felipe entrou bem no final do ano, mas você fez um post com os teus pais e eu não esqueci daquilo, né? E naquele momento eu já senti que você estava mais confiante. Como é que foi aquele momento Exato. lá? Você já Até estava me no emociono lembrando do método? post, porque ele é muito simbólico para mim, que eu tava com as pessoas que eu mais amo na minha vida, e eu tava querendo resolver o que eu falei mais cedo, né? Eu tava querendo resolver, dar mais conforto para eles. E aquele post eu falei, esse post daqui a um ano,
E eu lembrei disso nesse Réveillon, eu também passei com eles. Eu falei, eu lembrei do post que eu fiz, a promessa que eu fiz, que esse ano, que em 2023 ia estar muito mais confortável, e foi o que aconteceu. Eu usei aquilo como um guia, sabe? Um guia para mim. Uma das razões para eu prosseguir. Eu ia te pedir autorização, se você deixar, eu vou mostrar para quem está assistindo a gente. Claro, claro. Vou pegar aqui, peraí. Eu deixei no jeito aqui e me conta, enquanto eu pego aqui, você chegou a contar para eles? Teve isso? Como é que Contei, foi isso? Me conta. contei, contei. Então eu criei a coragem e eu falei, eu tô passando por essa situação. Eles não entenderam muito bem, porque, como eu te falei, eles pensaram, você deve ter muito dinheiro guardado e tal, como é que isso aconteceu e tal. Mas eles sabem, né, aquilo que eu falei, eu cheguei muito nessas dívidas tentando construir patrimônio. Então, nessa construção do patrimônio foi onde eu peguei, acabei tropeçando numa pedra um pouquinho grande. E eles entenderam, eles me apoiaram, queriam ajudar, queriam prestar dinheiro, queriam dar uma forma. E, obviamente, eu não ia sacrificá-los dessa forma. Mas, assim, eu abri realmente meu coração para eles, eu expliquei, e eu me senti muito mais aliviado, porque eram as pessoas que eu menos queria que soubessem o que está acontecendo. Porque, assim, os pais, eles sofrem quando o filho está sofrendo, né? E eu acho, se eles vissem que eu estava sofrendo, realmente aquele me matar por dentro. Então eu queria levar eles de mais uma preocupação, apesar que não era deles, a preocupação era deles, eles não iam conseguir me ajudar, dependia muito de mim. E é isso, eu me abri, foi muito mais leve, eles acompanharam o processo do começo, inclusive quando eu comecei o curso, realmente, eu estava naquela época do final do ano, eu tava de férias, não consegui viajar porque também estava naquele caos, não tava, não, então eu fiquei lá reclusozinho, eu passei 15 dias de férias, foi quando eu comecei realmente a fazer o curso, e comecei a compartilhar com eles, preciso ver, se preciso ir ali, preciso, enfim, e me deram um suporte gigantesco, foi E o foi, essencial, sabe? e foi nessa época, eu vou compartilhar o post aqui que ele fez, ó, tá aqui. Ó, concluindo o ano, ó, 31 de dezembro de 2022, ó, concluindo o ano extremamente grato por ter conhecido a Dade em um momento que estava sem saída e sem esperança. Já estou conseguindo resolver grande parte dos meus problemas e com a certeza que 2023 será o ano em que estarei livre de um grande pesadelo. E assim foi, porque detalhe, né? Olha que bonitinho os pais dele. Ainda ele gravou essas fotos 3D aqui, que eu acho super legal. Você estava na casa deles lá? Tava na casa deles. Ah, e aqui, né? E olha que doido. Aí, ó, viu? Ó, eu comentei aqui, né? Fui eu que comentei, inclusive. Eu tava lá no Ano Novo e aí eu parei. Eu lembro que passei o Ano Novo no mesmo lugar e eu me emocionei muito esse final de ano, viu? Porque eu tava lá no mesmo lugar. E aí, engraçado que eu acredito que de fato você lembrou, porque aqui no dia 2 de janeiro você contou todas as suas conquistas que eu não vou mostrar a postagem. Eu lembrei, eu fiz a promessa naquele 31 de dezembro, eu falei, daqui a um ano eu vou voltar. Daqui a um ano eu vou voltar mais positivo, eu vou contar, eu quero que todo mundo saiba. E espero que dê certo, né? Com expectativas que ia dar certo. Caraca, Nunca com eu vou. pensamento negativo. Daqui a um ano eu vou voltar e vai ser massa. Caraca, vai ser massa. Eu amo esse sotaque. Eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço aqui, né? Felipe, você saiu do caos financeiro, seu salário tá sobrando? Tá sobrando, saí, tô muito feliz. Inclusive tá sobrando para investir, que é uma Conta das últimas mais. aulas do modo. Sobrando para investir, eu consegui sair desse caos de verdade. Fui um aluno coelho, né? Como você chama, é o aluno mais apressado. Como eu te falei, eu sou da realização, eu sou das exatas, eu sou engenheiro, então eu gosto de ver as coisas realizando, fisicamente, enfim. Então eu queria realizar aquilo. Então eu fui um aluno coelho, não comi bola, não perdi tempo. E te falei, quando eu recebi, já imprimi a apostila, já comecei a comer as páginas, obviamente de forma cautelosa, para também não atropelar e nem perder conteúdo, de forma realmente eu conseguisse me organizar, entender certinho. Tive que voltar, reler, até você fala, volte, releia de novo aquela aula, faça isso, faça aquilo. Então eu fiz tudo certinho e consegui sair do caos financeiro, assim, extremamente grato. Você vê pelo meu sorriso, assim, Outra que, pessoa. que é outra, exatamente, que é outra pessoa. Já estou com planos aí de viajar, de fazer um intercâmbio fora, então assim, eu consegui realmente botar em prática alguns sonhos que estavam trancados e sair. Foi uma luta grande, até porque, como você falou, eu tinha assim 14 dívidas com instituições financeiras, então assim, era muita coisa. Ainda estou, né? Ainda estou nessa batalha, fiz alguns parcelamentos e tal. Obviamente, se fosse tentar fazer tudo, aí que nem ia sobrar dinheiro mesmo. Mas assim, cautelosamente, de forma
que me deixasse tranquilo e começou a sobrar, Daja, assim, no primeiro mês já começou a sobrar uma coisinha, assim, o que que eu vou fazer com essa coisinha? Eu vou deixar aqui desse cantinho. Tive que abdicar também, abdicar de algumas coisas, eu tive que continuar, obviamente, me privando de algumas coisas no início para poder realizar aquilo ali, mas deu certo, o dinheiro tá sobrando, eu tô muito feliz, eu consegui ajudar meus pais esse ano muito, Ah, consegui até ajudá-los com uma pequena reforma, me conta. então, assim, eu consegui, porque eu queria ajudar, assim. Então, quando eu chegar no montante, quando eu tiver R$ 1.000 sobrando, eu vou dar para meus pais. E como é que foi? Então, assim, meu pai acabou fazendo, ele estava precisando fazer um tratamento dentário, paguei um pouco do tratamento dentário dele, comprei um air fry para minha mãe, ela estava querendo um air fry de 2 andares lá, para ela fazer as coisas dela, as comidas dela. Assim, daí eu comecei a realizar algumas coisas mais para eles do que para mim, sabe? Porque como eu comecei a me organizar, apesar de estar com um montante de acordos e tal, e que está me deixando tranquilo, mas assim, eu consegui realizar o meu maior desejo naquele momento, que era de ajudá-los, de tentar chegar mais junto, de poder dar um suporte maior para eles. Caraca. Felipe, às vezes até eu brinco com as pessoas, né? Esse final de semana aconteceu algo meio engraçado, né? A minha mãe, ela é bem engraçadinha, né? E aí, esse final de semana, ela me deu uma air fryer. Olha só, ela me deu o air fryer dela. E eu já tava... Imagina, você acha que eu preciso que minha mãe me dê um air fryer? Não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro. Eu percebi o quanto que ela ficou feliz, ela embalou toda a air fryer e falou assim, ah, é pra você. Ela me deu a dela, disse que ela não tava usando. Falou, não, fica pra você. E aí eu olhei aquela situação e falei assim, a gente se realiza nas pequenas coisas, né? Então, assim, às vezes a galera vem, a gente vai começar a contar o que que aconteceu com essas 14 dívidas do Felipe, né? E é óbvio que o Felipe não quitou tudo em um ano. Seria Exato, mágica, exatamente. aí seria Seria milagre. mágica, Se seria fosse milagre. quitar um endividamento enorme em um ano. Muita coisa o Felipe Enorme, exato. parcelou e tá pagando, e agora eu vou começar a fazer aqui, e na verdade eu fiz uma cola, tá? Para te perguntar tudo. Porque é tanta negociação que ele fez que eu vou passar uma de cada vez. Assim, é nas pequenas coisas, né, Felipe? Eu acredito que de todo esse caminho, esse momento de poder ajudar seus pais, parece que você viajou também, você conseguiu fazer uma viagem, foi isso? Eu viajei aí agora final do ano, viajei final do ano confortável, consegui juntar aquele dinheiro para viajar, para também não passar perrengue, para fazer algumas coisas que eu queria fazer. Tirei, tirei agora 21 dias de férias, então consegui naqueles 21 dias aí fazer uma viagem que eu queria fazer, queria dar uma voltinha, queria ir na Chapada dos Veadeiros, que eu já tinha ido, queria levar uns amigos lá para ver as cachoeiras e tal. Fui para Minas, que era apesar de trabalhar no Brasil quase todo, eu não conhecia Minas ainda, então assim, eu tinha um sonho de conhecer Minas Gerais, provar daquela comida maravilhosa e fiz e estou muito feliz. Você vê pelo meu sorriso assim que eu realizei uma coisa que estava muito tempo presa, que eu não conseguia mais fazer. Caraca, que uau! Eu tô amando saber essa história. Mas agora vamos lá. Agora eu vou pegar a listinha aqui e vou te perguntar. Primeiro de tudo, me parece que o Bradesco era o banco que comia todo o seu salário, era isso? Exatamente, eu não disse lá, mas você percebeu. É o detentor do meu Percebi. salário, era o detentor do meu salário, até porque eu trabalho em empresa privada, já trabalho lá há 12 anos, assim, praticamente sou prata da casa, é meu primeiro emprego mesmo depois que eu me formei. E é a única conta, é o único banco que a empresa tem convênio, né? Então, assim, ou eu fazia isso, ou eu fazia uma portabilidade, mas assim, eu usava o Bradesco, para mim, ele me servia. Eu tinha um benefício que eu digo, porque como eu trabalho em uma indústria que ela é muito grande, nacionalmente, em algumas nossas fábricas tem o PAB, né, que é o posto de atendimento. Então, assim, a Sim, gerente está olhando, sabe? pronto, então eu estou olhando para a gerente ali, a gerente é quase funcionária, é quase como se fosse nossa colega de trabalho, porque apesar de estar num prédiozinho separado, numa agência, inclusive foi eu que construí a agência do Bradesco lá na minha fábrica. Ai, meu pai, o engenheiro Foi eu, do banco que é, ele se endividou depois. então eu que construí aquela agênciazinha lá, que acompanhei a reforma e tal. Eles chegam com dinheiro para investimento, né? Mas eu acompanho a obra e tal. Então você tá vendo a gerente é quase como se fosse sua amiga. Você tá vendo aquele pessoal ali todo dia na sua frente. Então o Bradesco era o que fazia a detenção. Então assim, qualquer micro aperto que eu fazia era só descer da minha sala, atravessar a rua interna, tava ali fulano de tal, me ajuda, tô precisando disso, não sei o quê. Então foi o banco que eu juro, por inocência, por falta de conhecimento, eu achava que eram pessoas que estavam ali, para me ajudar, para me abraçar. Eu sei que eles são funcionários também, são funcionários como eu, tendo que defender. Eu trabalho na empresa com fins lucrativos, o banco principalmente. Então, assim, cada um defende o seu. Então, assim, ele estava para defender o interesse dele, mas eu não entendia isso. Eu falei assim, ele é um amigo e tal, vai me ajudar agora, que legal, não sei o quê, meu anjo da guarda. E pelo contrário, eu fui. Então, o Bradesco, ele foi comendo o meu salário de uma forma, assim, inimaginável de verdade.
E assim, eu trabalhei em pub, né? E eu sentia que eu trabalhava na Sadia. Eu trabalhava na Sadia na época. E Aham. eu sentia que eu trabalhava lá. Eu trabalhei no pub da Sadia durante uns meses. E era assim, os funcionários falavam assim: não, vem aqui, a gente vai te conhecer, vai te levar para conhecer o abatedouro do frango. Eu fazia isso. Você vira brother das Eu pessoas, trabalho na assim. indústria alimentícia, eu levava biscoito, eu levava Fala, macarrão, eu levava essas coisas assim, tá aqui de presente, não sei o quê. Você queria porque você almoça no mesmo refeitório, você vê aquele pessoal, você vê na portaria, você vê ele tomando, você toma um café, você compartilha um cafezinho ali na cafeteira. olha que doideira, gente do céu, é verdade, nossa história é parecida mesmo. Então vamos lá. Agora me conta o seguinte: como é que foi a negociação do Bradesco? O meu time chegou aqui e falou bem assim: Ô Dagi, eu não entendi muito bem, não, porque ele falou assim, ó, que ele pegou a dívida do Bradesco, que ele devia um consignado, um cartão, um empréstimo, e ele reduziu 30 mil e ainda devolveram 10 mil de seguro para ele. Eu falei assim: ele fez uma renegociação boa, e aí, quando cancelou os contratos, deu certo. Agora conta você a história. Eu já sei, né? Já tô acostumada a ver esse tipo Exato, de sim, idade, porque negociação. essa bola de neve começou com o Bradesco, Sim? porque eu precisei, sei lá, na época, coisa besta, faltou para pagar um cartão, falou X reais, aí eu vou assim, eu vou pegar empréstimo pessoal aqui no aplicativo, olha o aplicativo, tá legal aqui, que legal, eu vou pegar aqui esse valor que eu tô precisando para terminar o cartão, vou pegar e mês que vem eu pago, eu nem dividi, pego ele todo e mês que vem eu acho que eu consigo pagar. Nesse acho, fui virando a bola de neve. Aí eu cheguei com a dívida, assim, de empréstimo pessoal, que você sabe que os juros são altíssimos, assim, são juros malignos, que eu digo, são juros, assim, péssimos, em comparação com os limites de crédito que a gente tem no mercado, contas frente de crédito, ele realmente tem uns juros absurdos. Aí eu fui lá no meu gerente, eu falei, me ajude. Aí ele, vamos trocar a dívida, vamos pegar o consignado, você tem uma margem de consignado aqui fantástica com a gente, vamos quitar o seu empréstimo pessoal, você agora fica devendo 48 vezes, um valor X que vai ficar super confortável para você. Aí você pode, mês que vem, cada vez que você pagar, tem redução de juros, né? Você vai abatendo juros. No final, essa parcela cai mais da metade. Aí você, eu vou conseguir pagar. Não consegui. Fulano, me ajude. Vamos refinanciar o seu contrato. Refinanciei. Eu acho que eu tava chama de refim, né? Chama até de apelido, chama de refim. Eu tava bem no quarto ou quinto refim. E nisso foi ficando gigante a parcela. Porque eu falei, meu Deus do céu, eu vou agora fazer em 48 vezes, não, eu vou reduzir para 36, a parcela vai ficar grande, eu me viro, eu me rebolo e tal, não sei o quê. Vou ter que pagar de qualquer jeito, porque é descontado da minha folha, não tenho como fugir disso aqui, então é uma dívida que eu vou conseguir pagar, porque. Aí foi faltando nas outras dívidas, foi faltando no cartão, foi faltando naquilo, e está sem margem agora de consignado. Aí mais um empréstimo pessoal de novo no Bradesco. Aí Ai, quando liberar, aí chegou a liberar de novo mais uma margem de consignado, paguei de novo o empréstimo e ficou aquela bola de neve gigantesca. E no final eu cheguei, por isso que eu consegui tanto retorno, quando eu aprendi, eu consegui tanto retorno no meu do seguro prestamista. eu ia Por te isso porque eu tinha um perguntar refim gigante. era tantos refinanciamentos que era grande. Eu ia te perguntar Era, que era isso. grande, Aplicou, que era quando você aplicou a técnica do método, como é que foi que ficou a negociação? Como é que foi lá no final das contas essa negociação maravilhosa que você fez com eles, justo com o banco da conta salário, aquele que parece que é Vamos impossível? lá. Exatamente, que parece ser impossível, né? Eu fiz a proteção salarial, foi uma briga gigante fazer a proteção salarial. Nossa, sair Ninguém do queria papo. me dar, ninguém queria me dar o número da minha conta salário, porque ela caiu na conta corrente, né? Já tinha conta corrente. Eu te juro que eu nem sabia que tinha uma conta salário. Para mim, a conta salário foi aberta, mas ela não era usada. Eu não entendia que era depositada na conta salário e automaticamente o banco fazia a transferência para a conta corrente. Então, assim, eu não sabia que existia nem a conta salário mais. Para mim, ela tinha morrido, tinha sido apagada. Mas foi muito difícil de prontidão, porque eu acho que o banco ele leva um susto quando você chega armado com as informações. Porque ele vai empurrando o seguro. E eu achava que aquele seguro era obrigatório. Tipo assim, eu vi uma pessoa comentando em um post meu, assim, mas como é que ele conseguiu esses 10 mil reais de volta? Ele aceitou por quê? Mas assim, é porque a gente cai na lábia. Tá aqui o seguro, se você perdeu o emprego, não sei o quê, se perdeu o emprego, esse seguro aqui vai pagar três, cinco parcelas suas, você vai ficar tranquilo. Então você acaba sendo comprado por uma ideia muito boa. E eu não fazia ideia que eu podia pegar de volta esse seguro. E que ele não é obrigatório, você faz se você realmente quer. Então, assim, de tanto tempo já fazendo esses refins, então eu tive um retorno muito grande, porque eu estava devendo na época de consignado, eu estava na casa dos 146 mil reais de dívida. Isso é a dívida atualizada, assim, que eu peguei no registrado, né? Porque se eu for somar as parcelas, ela passava de 200. Isso é porque eles atualizam os juros, né? Eles retiram os juros e fica aquela. Se era 140 mil, eu estava mais de 200. Se eu for somar as parcelas que estavam faltando. Então, realmente, o retorno foi muito grande. Mas, assim, foi muito. Eu achei um pouco complicado internamente no banco, porque a minha gerente já era uma gerente, o que tinha saído, a gerente vai, aí liga para outra gerente dela, e não sei o que, não sei o que. Vieram conversar pessoalmente comigo. A gerente dela
veio diretamente no pub me procurar para entender o que estava acontecendo, que aquilo não era comum, por que que eu estava querendo fazer aquilo, né, com aquela desconfiança, e eu muito munido. Artigo tal do CDC, isso aqui do Bacen, resolução X do Bacen, assim, assim, assado, então eu posso ter direito sim. Então, assim, aí me fizeram escrever carta de próprio punho, carta desse tamanho, depois não aceitaram, mas eu falei, aí depois de muita conversa consegui, foi mais tranquilo. O que eu mais achei de dificuldade foi realmente nos empréstimos no empréstimo pessoal do consignado e no cartão de crédito, que ele já tava uma dívida grande aí, eu achei ele um pouco mais pesado, sabe, assim, a negociação com eles. Sim. E agora deixa eu te perguntar, nessa época te devolveram quanto de seguro prestamista? Quanto que o banco depositou para você? 10.140, assim. Eu arredondei 10 mil lá, mas foi isso, 10.140. Que eu já tinha refinanciado, mas eu estava com dois contratos ativos ainda, um bem gigante e um mais recente. Esse não virou pó, né? Esse dinheiro não virou pó, não, né? Foi bem guardado, Não, virou bem pó, foi bem usado, né? guardado. Ele já serviu para eu começar as minhas negociações. Porque como é que eu ia começar as minhas negociações dos próximos se eu não tinha um tuxa naquele momento? Então, Exato. assim, esse foi o passo inicial. Então, assim, como eu também tenho um apartamento financiado e meu carro também está financiado, tô terminando, graças a Deus, meu carro agora, e eu sempre dei prioridade, assim, nunca deixei de pagar nada, mas sempre dei prioridade às minhas dívidas que tinham seguro para o banco, né? Que era a dívida que o carro, casa, então, assim, sempre foram as minhas prioridades, transporte e moradia. Então, aquilo ali era o que sempre eram pagos, são sempre pagos em dia até hoje. Eu falei, será que tem seguro no meu financiamento do meu carro? Aí eu lá vai eu ler o contrato. Tinha um seguro ali de quase R$ 2.000. Então eu tinha um seguro lá também. Liguei pro banco, fulano, quero isso. Lá foi bem tranquilo, sabe? Por e-mail eu resolvi, foi bem tranquilo. Eu achei que foi de boa. Mas eu não quis, eu também vi que meu contrato de moradia tinha, mas eu não quis mexer, porque não é uma dívida para mim a minha moradia, o meu financiamento. Até porque eu uso o FGTS para bater a dívida, então assim Mas é confortável. o da casa é obrigatório. É o da casa é o É de morte, obrigatória? é o de morte e incêndio, né? São aqueles dois lá, que é o se você morrer e se tiver um vendaval, um terremoto, um incêndio, né? Então esses aí da casa você fez certo, tá tudo certo. Esse não tem seguro prestamista, é outro seguro. É o E tipo de seguro, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, só que devolver o seguro prestamista, tem uma coisa que eu bato muito. Na semana, para quem está assistindo a gente, eu mostro como é que tem esse dinheiro de volta. A gente vai Exato. e lá eu mostrei para você, inclusive, né? Então não é uma coisa assim escondida. Ai, meu Deus, nada que eu ensino é escondido. Já vou até dizer isso, nada que eu ensino é escondido. A diferença de fazer com método é que existe uma ordem e na internet você tem que catar um vídeo aqui, catar um vídeo aqui. Se você botar na internet lá como receber seguro prestamista da GL Viper, você vai achar um vídeo meu. Porque não é uma coisa escondida, isso é uma informação pública. Só que entre todos os passos que tem que fazer, existe uma ordem, exatamente para o dinheiro não virar pó. Então, você fez na hora certa para o seu dinheiro não virar pó e não ir para pagar cartão. Eu tenho uma aluna que pegou o seguro prestamista para pagar cartão, a Glória. Nunca vou esquecer dela, tadinha. Porque ela falou, Dade, peguei esses 4 mil e virou pó no cartão, e depois de só 3 meses depois eu caí na real, que eu não precisava de 3.000 reais, eu precisava resolver meus problemas como um todo e negociar. E o que eu ia te perguntar é isso: e a negociação com o Bradesco? Como é que foi para resolver esse embrolho aí de consignado, cartão, empréstimo, que eu vi que você fez uma renegociação boa aí e conseguiu Isso. reduzir 30 mil a dívida? A idade é realmente aquilo que você fala. Então, assim, quando eu cheguei na agência, então, como eu já tinha dado essa catucadazinha deles de ter pegado o prestamista de volta, eles já estavam bem receosos comigo, receosos, porque eles já estavam vendo que eu já estava entendendo daquilo, que eu já estava entendendo mais das resoluções, do Código de Defesa do Consumidor, o que é que fala, o que é que me permite, o que é. E como consumidores, eu não tinha, eu não, eu sabia, mas eu não tinha esse domínio. A gente é muito blindado, a gente tem muito direito que a gente não sabe. E as questões financeiras, elas botam pra cima da gente sem pena. Eles sabem os direitos deles. Então, como eu cheguei muito blindado lá, muito bem preparado depois das aulas, eu não fui realmente despreparado, eu fui muito bem preparado, muito seguro daquilo que eu ia fazer. Eu senti já, em relação aos empréstimos, eu senti que eles estavam muito receosos, eles não queriam ajudar de forma alguma. Não pode, isso aqui não dá, isso aqui não sei o quê. Você fez, você aceita, você assinou o contrato, é assim, assim, assado. Se vire. Tipo isso. E quando eu comecei a aplicar as técnicas de Bacen, de Procon, de ir pelas vias administrativas todas, na sequenciazinha correta, eles começaram a perceber que eu não estava para brincadeira. Que o Felipe, ele não estava ali sendo um agente passivo, não. Eu estava sendo um agente ativo mesmo e que eu queria resolver e que eu tinha domínio daquilo ali. Foi muito incômodo porque
você acaba recebendo um pouco de chantagem do gerente, principalmente por ser a minha conta, onde eu recebo minha conta. Ah, você está me prejudicando. Isso aqui vai, eu vou deixar de receber uma promoção por sua causa. Eu posso ser demitido por conta de você. Mas assim, cara, são os dois precisam. Eu vou ficar nisso aqui até quando o gerente regional do Bradesco foi lá me visitar. Que eu fiquei impressionado, chegou todo empalintosado lá para falar comigo, já, tipo assim, pra meio que deixar com medo. Aí eu falei, cara, eu preciso de ajuda e eu sei que aqui vocês são funcionários e eu sei que vocês vão fazer, pode ser um mínimo, mas vocês vão pro direito do banco, vocês vão pro lado de vocês. Mas eu sei que eu posso fazer isso assim assado, isso aqui é meu direito. Assim, ou vocês me ajudam por aqui, ou eu vou de outras formas. Assim, obviamente não foi uma ameaça, foi mais que ele entendesse que eu sabia do que eu estava fazendo. Caraca, Felipe, eu não ia entrar aí, mas eu vou entrar, hein? Porque esse assunto aí é muito importante. Porque você viveu um drama que, para mim, é pior do que quem mora em cidade do interior. Porque a galera que mora em cidade do interior tem medo de enfrentar o banco. Só que você é pior, você tinha uma pequena cidade do interior, que era teu trabalho. Ali, aquele pub ali, e o gerente regional vai visitar o pub. Eu sei como é que é. E normalmente, quando tem algum cliente, quando vai subindo a hierarquia, eles vão colocando na mão de quem manda mais, porque a pessoa não está numa posição de superintendente porque ela não manda, ou porque ela não sabe nada. É uma pessoa, quem chega nesses cargos altos no banco, que era onde eu almejava chegar antes de querer sair, é uma pessoa que já passou por muita coisa, né? Então você chegou a ser, entre aspas, coagido e até mesmo a pessoa colocar, olha, eu vou ser demitido, eu vou deixar de ser promovido, porque isso é uma mentira. Sim, Isso é eu mentira. recebi isso no meu WhatsApp. E assim, como você falou, eu estava na microcidade, eu tinha que me encontrar. A minha sorte é que eu viajo bastante, eu estou em geral na minha unidade daqui de Recife, que é a minha unidade mesmo de matrícula. Eu passo pouco tempo assim, mas assim, tá me encontrando com ela no refeitório, tá me encontrando com ela, eu sabia a hora que ela chegar, você não vou passar em frente ao pub essa hora, porque é a hora que ela tá chegando aqui. Porque passa primeiro na agência, né, depois vai pro pub um pouquinho mais tarde para fazer o atendimento. Eu sabia a hora, eu não utilizava os caixas do pub já para não me encontrar, porque eu sabia que ele ia me puxar, meu amigo, por que você tá fazendo isso, não sei o quê, porque as reclamações chegam. Eu não sei de que forma ainda, eu morro de curiosidade, eu queria ser uma mosquinha para saber como é que eles recebem lá aquela reclamação do Bacen, Eu te sabe? conto, eu te Queria ser uma conto, mosquinha, eu te porque conto. eles chegam muito assim, você está me prejudicando, eu vou deixar de receber a minha PLR, né, que é a minha participação dos lucros, eu vou deixar de receber uma promoção por sua causa, porque isso aqui conta. Eu vou te contar porque pode ser a curiosidade de outra pessoa também. Porque assim, eu trabalhei na gerência regional também, né? E a nossa conversa vai ficar um pouquinho mais longa aqui, mas acho que a galera vai gostar de saber dessas coisas. Porque assim, ó, nada do que eu faço aqui prejudica ninguém. Primeiro, por quê? É tudo dentro da lei, tudo dentro da regra, só que o que que um gerente não pode ter? Uma reclamação procedente. O que que é uma reclamação procedente? É quando o cliente reclamou, o banco não fez nada, e aí o Bacen vai lá e penaliza é tipo uma multa, quando você toma uma Uhum. multa e você vai lá e não se defende. Se você não se defende, você está dizendo que aquela multa é sua mesmo. E é basicamente a mesma coisa. Quando chega uma reclamação, e assim, o método MDZD, ele não tem o objetivo de prejudicar ninguém. Para não assustar a galera, é porque quem não trabalha numa empresa grande não imagina o que que é essa realidade que você vive. É um grande grupo que tem uma sede, onde deve ter lá o quê? Uns 150, 200 funcionários trabalhando ou mais? Nossa fábrica de Recife tem em torno de 3.700 pessoas. É 3.600. como se fosse uma microcidade, entendeu? Como se fosse uma microcidade. Beleza. Pô, peraí, Cuiabá é menor, pô. Sadia aqui não tinha tanta gente assim, não. Acho que rodava por dia ali, se bem que é por turno, né? Tem um turno, então era Tem de turno, né? 300 São a 3 turnos, é porque a fábrica é era 300 24 e horas. 400 pessoas por turno, mas que eu me lembre, pode ser que eu tô viajando, é porque também tinha as micro-regiões, mas, pô, 3.700 funcionários. Então, não é assim que, eu sei quem é o Felipe, mas é uma pequena cidade mesmo, é muito grande, e aí tem um banquinho lá dentro, né? Tem uma agência do banco, é exatamente assim, o funcionário vai para a Sim, agência, quando exato. dá meio-dia e meio, mais ou menos, ele fecha ali a operação dele e vai para o pub e fica até o final. E aí, o que que eu quero dizer com isso? A reclamação, quando você faz, o banco ele tem um prazo para responder. E eu falo muito que não é só fazer uma reclamação. O teor da reclamação, que é o que você vai escrever, é mais importante do que fazer uma reclamação. Se você faz uma reclamação bem assim, dizendo assim, ó, eu quero negociar, me ajuda. O banco não está nem aí, porque essa reclamação não tem como ser procedente. O que que é uma reclamação bem fundamentada? Ó, de acordo com a resolução tal do Banco Central, você tem que me dar esse documento em 24 horas. Você não me deu. Me dê.
senão você vai ter problema. Aí a reclamação vira procedente. O banco ele vai ter quase 10 dias, entre dias úteis, né? E ele pode pedir prorrogação de prazo para te enviar a bênção do documento. Só que esse e-mail, ele chega assim, ó, um e-mail. De quem? D. Sabe aqueles e-mails que é D para um monte de gente? Então, o D vem lá, Banco Central. O para é um monte de gente. É mesmo? Nossa. É assim que funciona. Eu não fico macetando nisso aqui, senão a galera fica achando que é só fazer reclamação. E é Não claro que é. tudo passa por um filtro, muitas são desclassificadas, inclusive no Procon, o Banco Central devolve muito, porque se ela não estiver bem fundamentada, ela vai ser derrubada, porque o trabalho do banco é derrubar essas reclamações, inclusive dizer que o cliente está fazendo mau uso, e até mesmo o uso é que na justiça tem um nome mais chulo, assim, mas fazendo um uso indevido daquela plataforma. E existem pessoas que são bloqueadas, inclusive, no Banco Central, que nem Poxa, uma reclamação passa mais. Por quê? A pessoa abre tantas reclamações improcedentes que o Banco Central trava ela e fala, ó, isso aí você faz dessa forma aqui. Porque chega um ponto que, se usar mal a ferramenta, o Banco Central não tem como intervir. O Banco Central é um fiscalizador. Então, para matar a tua curiosidade, é isso que acontece. entendi. Inclusive, o superintendente vai copiar. Massa. E Olha eu assim, contando segredos le- aqui. Essa parte eu não le- sei se eu posso contar, mas eu acho é, que eu posso. Já saí de lá tem quase 10 anos, pô. é. Mas abrindo um adendo assim, eu tive sorte todas as minhas serem procedentes, assim, com todas as instituições financeiras, porque você me preparou para isso. Então, assim, todas foram procedentes, eu escrevi realmente, fui direto ao ponto que deveria ser feito, assim, assim, assado, com base em leis, com base em decretos, com base nisso, com base naquilo, e deu super certo. E Mas, assim, procedente. eu precisei chegar nessa esfera um pouco mais na frente para o Bradesco me ajudar, me Sim. ajudar. E procedente não prejudicou eles, não é procedente, é procedente assim. O Banco Central acatou a tua reclamação, ele falou assim, ó, o que o Felipe está falando faz sentido. Banco, responde o Felipe. Em geral, o Banco Central sempre vai fazer isso, porque ele não resolve, ele só intermedia o contato entre vocês. Se o banco respondeu e resolveu, que no seu caso resolveu, não prejudica ninguém, ninguém vai ser demitido, mas assim, se um gerente percebe que aquele cliente vai levar o assunto adiante, é a hora que ele começa a falar assim: peraí, acho que eu vou parar aqui, vou trabalhar nesse caso, porque existe uma parte que o gerente pode fazer, mas ele é muito travado, ele é muito limitado. Se a sua gerente do PAB tivesse levado o caso para o superintendente à mão dela, ela ia ser, aí sim que ela ia ser chamada a atenção, porque ia falar assim: meu, ao invés de vender produto, você tá vindo me trazer problema de gente com dívida? Vai lá Exato. vender seus produtos do banco. Dage, e realmente eu percebi isso que você fala nas suas aulas, e eu não tinha, a gente vê o gerente do banco, eu ainda usava o gerente do banco. O cara aqui, ele faz o que ele quer, ele manda em tudo. E, tipo assim, eu tive a sorte depois, assim, o Bradesco conseguir resolver todos os meus problemas, todos os meus anseios que eu estava precisando, e eu vi na prática quanto limitado o gerente, aquele gerente ali do PAB estava. Ele precisava pedir para fulano de tal. Às vezes ele nem sabia para onde é que ia lá no sistema, as coisas, tinha que pedir ajuda para fulano de tal, não sei o que, não sei o que. E aumentando as esferas até tentar resolver. Ele ficava muito limitado. Ah, não, Felipe, aqui a tua margem, o teu juros aqui só está passando 3%. Fulano de tal tem que autorizar para ir para 2,9, ou tem que passar para 2, outro para 1,5, entendeu? Assim, então, assim, ele não consegue resolver, ele é limitado em algumas decisões, eu percebi muito isso. Sim. E como que ficou? Depois de todo esse vai e volta, conversa com o superintendente, não tá querendo muito conversa com o gerente, vai pela via administrativa, como é que ficou a sua negociação? Você estava E devendo quanto e ficou como no final? do Bradesco, o meu empréstimo pessoal na época estava em 22 mil, eu consegui reduzir ele 22.600, eu consegui reduzir ele para 12, que era o justo do que eu tinha feito as contas, eu fiz as contas certinho do que realmente eu estava devendo, que é aquilo, eu não queria dar caloja, eu não preciso pagar o que realmente eu devo. Então, o do empréstimo pessoal foi isso. O cartão também, eu paguei pelo preço justo que eu estava devendo, que era o limite do meu cartão, que eu tinha realmente usado ele todo. A dívida na época estava em 5.630 e eu fechei ele por 3.200. E os consignados já eram a bola, como você falou. Qual é o valor do consignado? Eu não sabia mais quanto é que eu tinha pegado. O valor do consignado foi o último valor que eu peguei antes de fazer o refinanciamento. Então, assim, esse foi um pouco mais doloroso, porque os juros dele, os
consignados é muito baixo, né? Então, assim, eu tive que ir no Banco Central, pegar o histórico dos juros e tal, ver qual era o banco que estava pagando, a média de mercado. Então, eu cheguei com a negociação muito bem preparada e, na verdade, eu não tive desconto, mas o que foi que eu fiz? Eu fiz um refinanciamento de prazo e não aumentou R$ 1, mas depois de muito bater. Então, assim, eu estava pagando a parcela de 3.900 na época, agora eu estou pagando a parcela de 2.900 R$ 1.000 a mais, eu estiquei o prazo para ter noção só em 6 meses. E reduzi em R$ 1.000 a minha parcela. Caraca, né? E no fringir dos ovos, aí juntando tudo, quanto de juro que você ia pagar e não vai pagar mais, economizou quanto? Deixou de pagar, na verdade, né? Ó, do Bradesco eu contabilizei aqui R$ 14.000 R$ 14.000 do de Bradesco. redução. Fora, Fora os 10.000 que eu tive de volta. e mesmo reduzindo os consignados R$ 1.000 e reduzindo o prazo, essa conta você já fez? Sim, já fez. Ah, ok, ok. E aí ficou em quantos meses? O consignado eu fiz em 33, eu estava em 28, eu tava, eram 28 parcelas que faltavam pagar, fiquei em 33. Mas diminuiu a parcela R$ 1.000. Acho que Minha essa parcela conta, é isso. eu acho que essa conta tá menor, hein? Mas tá bom. Depois eu vou fazer uma É, auditoria eu fiz aqui as na continhas, sua. eu faço as minhas continhas aqui, exatamente. Show, show de bola. Mas vamos lá. Então, isso foi no Bradesco, que é o banco da conta salário, né? E parece que foi uma negociação mais truncada, né? E aí, entre os 12.000 de redução, mais os 10.000 de seguro prestamista devolvido. E aí, vamos seguir um pouquinho. Aí não ficou só no Bradesco. O Bradesco era seu karma principal, porque tinha o PAB lá dentro do seu serviço, que você vai pouco mais ia, mas e o restante? Vai me contando aí. Itaú, Nubank, Neon, tem uma listinha aí. Conta aí para mim quais foram os seus resultados. Vou ficar aqui só para assistir agora. O Itaú chegou um belo dia para mim e falou assim, ligou para mim, vem aqui na agência de Recife porque você vai ser um cliente personalité. Eu não sei como é que eles descobrem, devem pegar alguma base de dados. Então, assim, você vai ter um ano agora de benefícios com a gente para experimentar essa conta personalité que é maravilhosa, gerente fantástico, não sei o quê, aquela babação, né? Para você ser abocanhado. Aí me deram um cartão com limite, sem limite. Aquele E limite foi flexível. aí que o Nunca tive esse karma cartão. tive um Infinity, um azul Infinity, com limite flexível que ele chama, mas você vai lá no aplicativo, não tem limite lá, você gasta até a torta e a direita. Que eu acho isso bem chato, eu achava que nem existia mais. E lá naquela bagunça lá de caos financeiro, quanto é que tava a dívida já depois da bola de neve? Como é que você conseguiu negociar? Então, depois de fazer muitos refinanciamentos, acabei consumindo todo o meu limite de cheque especial do Itaú também, porque não tinha mais dinheiro para pagar o Bradesco, para pagar os empréstimos do Bradesco, os cartões de crédito. Aí eu disse, eu tenho aqui limite X, eu vou usar eles, me dão 10 dias para não pagar juros aqui nesse limite de cheque especial, vou usar para pagar. Só que aquilo, enfim, era uma conta maluca que eu fazia. Daí chegou um momento que no meu mês faltava em torno de 14, 15 mil reais para pagar todas as contas. Eu pagava algumas, assim, aí eu pagava o mínimo de tudo. E para eu pagar o máximo, se fosse pagar todas as faturas cheias de todos os cartões, faltavam 14 mil reais. Você já devia Para você seu ter noção. salário e mais um pouco, umas 3 vezes seu salário. Um pouco mais, exatamente. Então eu cheguei numa dívida acumulada com o Itaú na época de R$ 78.991 em 5 contratos de refinanciamentos, que eles chamam de sob medida, né? Cartões e por aí vai. Então eu estava com uma dívida de 78.991. Aí vamos lá conversar com o gerente. É como conversar com o gerente que eu não tenho fidelidade, porque na minha conta salário, eles não estão recebendo meu salário. Ele é uma conta que eu estou usando aqui provisória. Na verdade, ele sabe que eu estou usando a minha conta para pagar a dívida, só que eu estou usando só o cheque especial dela, não estou usando ela para nada. Não fiz um investimento no banco, não botei R$ 1 no banco. Ei, eu vou Estou fazer usando só os cartões. eu vou fazer até um reforço aí falando nesse ponto que você falou, tá? Eu vou falar com quem, se nem gerente eu tenho no Itaú, né? A gente tá falando aqui agora do caso do Felipe. O Felipe, ele começou na semana Mais Dinheiro Zero Dívida e depois usou as técnicas do método para fazer tudo que ele tá fazendo. E eu vou mostrar isso para vocês na semana. Então, talvez quem tá aí do outro lado tá ouvindo o Felipe falar de resolução tal, e de carta tal, e calma, tá? Aqui, literalmente, eu estou fazendo uma entrevista com o Felipe. Acho que é importante vocês saberem disso, que o Felipe é um aluno muito aplicado, né? Que eu estou muito orgulhosa aqui dele. E para eu não falhar aqui por falta de explicar, dizer para vocês que na semana que está chegando, dia 22 agora, a gente vai abordar tudo isso. Vocês vão conseguir enxergar esse caminho que o Felipe caminhou, para que a turma não fique ansioso e ansiosa aí. E aí, Felipe, você, no caso, no método, entendeu que não precisava ter gerente, não precisava ser Não amigo do precisava, gerente. não Aplicou o precisava. método.
apliquei o método, e no Itaú eu tive uma redução de R$ 44.000. R$ 44.000. Então era uma dívida que era 78.991, quase 79, e eu paguei aí 34.959. Estou pagando 34.959, que ficou abaixo do meu alvo, inclusive, ficou abaixo do meu alvo. Consegui uma excelente negociação. É, da dívida total aí foram mais de 50% de desconto do montante que eu estava devendo, e ainda ficou 20% abaixo do meu valor alvo. Então, assim, fiz uma negociação aí em 48 vezes, as parcelas estão cabendo no meu reset. Então, foi uma ótima negociação com o Itaú. Itaú foi uma É excelente legal. negociação. Você achou em algum momento que você precisou e ter o dinheiro à vista para pagar? Porque eu falo muito nisso, cara, dá para parcelar. A lei tá lá dizendo que dá para parcelar. Em alguns momentos, sim. Porque eles chegam com várias negociações para vocês. Ah, negocia só isso aqui, isso aqui. Esse R$ 1.000 pode pagar à vista, financia, divide só o resto. Ah, não, cara, eu não vou fazer isso, por isso que o dinheiro sobra. Então, assim, se eu consigo isso aqui, essas parcelas todas que eu estou fazendo nas minhas negociações, elas estão cabendo para mim, ainda vai sobrar um dinheirinho, então eu vou continuar com isso aqui parcelado. E você não Mas dá faz. vontade, dá, de verdade, assim, eu queria assim, sabe que eu espero mais um pouquinho? Eu vou pagando esse mínimo aqui e vou juntando dinheiro para depois fazendo negociação. Eu tô fazendo isso com uma das minhas últimas dívidas. Minha última dívida, na verdade. É o que eu ia te perguntar agora, porque tem uma coisa que eu bato muito aqui, que inclusive o pessoal me critica por isso, que é o ponto de eu falar assim, e aí, né? Vou perguntar isso para você, Felipe. Essa espera foi uma espera passiva, do tipo, eu vou sentar aqui e vou esperar o meu telefone tocar, De porque forma alguma, eu estou na batalha, eu sou combatente. Eu estou combatendo, eu estou combatendo desde então. Eu não tô só juntando dinheiro, vou esperar o banco me ligar, porque o banco liga pouco, raras vezes, e com a negociação péssima, que a sua dívida, eu vou chegar nessa dívida, ela cai a última, a minha dívida quadriplica, fica 4 vezes o meu deixa valor eu justo. falar Então, uma assim, coisa, o banco liga pouco, você sabe por quê, né? Porque você falou para ele ligar pouco, né? Tem uma exatamente, técnica no exatamente, tem uma método, técnica também, exatamente, que tem isso uma aí também foi técnica. um dos livramentos da minha vida. E aqui, de novo, não tem por que esconder isso de vocês. Está lá no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. É cobrança vexatória você ligar no horário de trabalho, descanso e lazer. Então, eu ensino os meus alunos a determinarem para o banco que hora que eles vão poder atender a ligação, senão vira uma zona. Aquelas ligações infinitas. Não significam que eles respeitam a risca, mas eu já tive um aluno que até indenização recebeu porque o banco ligava no horário de trabalho. Ele é professor, Verdade, estava dando aula. minha vida tá virando um inferno com ligação. Minha vida estava virando um inferno. Eu tinha que desligar meu telefone, que eu uso meu telefone para trabalhar. Eu tinha que colocar no modo avião, tá funcionando só no WhatsApp para que alguém ligasse no Wi-Fi da empresa, porque as ligações eram muitas. Então, como eu apliquei o método, eu resolvi esse ponto também. Mais um ganho aí, né? Agora conta aí, conta das outras agora. Vamos para a próxima. Como é que foi no Nubank, no Neon, no PicPay? Vou te dizer, são bancos digitais, né? Os bancos digitais, teoricamente, você não personifica uma pessoa, porque ele não tem um gerente, né? É difícil você personificar uma pessoa nos bancos Sim. digitais. Parece que é um robô que está trabalhando ali, né? Parece que é um robô. E, em geral, em muitos casos são, né? Os e-mails são muito automáticos, as coisas são muito travadas. Então, eu apliquei os métodos, né? Eu apliquei a T1, fui aplicando, e eu consegui resolver tudo pelo chat. E, obviamente, na forma administrativa, e-mail, tarará, apliquei o método corretamente e as minhas contas propostas foram todas aceitas. Veio sempre aquele e-mail que você ficava ansioso. E-mail do Neon, relacionamento Neon. Aí chega o coração, assim, o que será? Será que eles vão aceitar agora? Então foram muito bem aceitos, assim, um pouco trabalhosos também, até, como eu te falei, por não ter pessoas, você fica difícil procurar vou procurar um gerente, vou procurar alguém, mesmo que o gerente não vai resolver, mas assim, eu vou tô procurando quem? Fica muito informal aquela troca de e-mails, mas também todas foram possíveis. O PicPay deu um pouquinho mais de trabalho, porque o PicPay ele me ligava por dia mais de 12 vezes. Eu cheguei a contar no dia 35 ligações do PicPay. Caraca. Era insuportável. E eu sempre, eu atendia, dava uma conta proposta, era impossível, não sei o quê, mas aí com o tempo, aplicando o método corretamente, tendo a paciência, não tentando meter os pés pelas mãos, às vezes dá vontade também, eu vou ser bem sério com você, vou mostrar essa proposta para me livrar deles agora. Aí, Por isso que é bom ter preparo, né? Porque se eu aceitasse a preparo. proposta, é bem lá dar o bebê e falar assim, ó, ruim, pode voltar. E deixa eu perguntar, o Nubank estava te cobrando tanto e você conseguiu fechar por quanto e pago de que forma? O Nubank ele estava me cobrando já com os juros 8.910.
a minha última fatura, que era o valor justo, foi 6.710. Então eu tive uma redução aí dos seus quase R$ 3.000 em 18 vezes, parcelas assim que couberam muito bem, Também parcelado. também parcelado em 18 vezes. O Neon era 12.517, já com juros de uma dívida que era 8.069. Na verdade, a minha dívida era 10 mil alguma coisa, estava em 12 mil. Eu ainda consegui a negociação mais baixa. Eu negociei por 8.069, eu tive um desconto aí de R$ 4.500 na Neon. O PicPay foi no valor exatamente que eu devia, assim, depois de muita luta, foi o valor exatamente, que era de um empréstimo. O PicPay era um empréstimo que eu tinha feito para pagar outro empréstimo. Sim. Então eu paguei no final o mesmo valor que eu tinha pego depois. Depois de fazer as contas corretamente, eu cheguei no meu valor-alvo. Então, assim, o PicPay, eu dividi o PicPay também em 48 vezes. E o PicPay, para minha surpresa, ficou, se eu for pagar as 48 parcelas no valor lá, eu vou chegar no meu valor-alvo, valor real da dívida. Mas se eu conseguir, eu adiantando as parcelas, tem uma redução muito boa de juros. Diferentemente do Neon e do Nubank, que eles não dão isso aí. Eles não retiram juros, mas assim, já foram ganho porque todos foram ou no meu alvo ou abaixo do meu alvo. Todos pelo valor justo e Tudo pelo todas valor justo. parceladas. E tem uma informação interessante aqui, Felipe, porque só de ouvir você já aparece uma pontinha aqui na minha cabeça agora falando assim, cara, o Felipe não vai conseguir crédito nunca mais na vida dele, né? Porque pode ser quem está assistindo pensa isso. E isso não é uma verdade, porque todas as suas dívidas foram negociadas em cima do que você pegou emprestado. Até essas que você fala assim, abaixo do valor alvo. O banco nunca sai perdendo. Se eles fizeram um valor um pouquinho abaixo do valor justo, é porque você já tinha pagado isso. Entre multa Exatamente, verdade, exatamente. o banco ele tem uma contabilidade. Aqui agora vai falar a contadora, né? A contadora que mora nesse corpo aqui, que você é engenheiro, eu sou contadora de formação. Ele faz uma contabilidade, onde existe lá o principal, que foi o valor emprestado, e assim, para o banco abrir mão de receber o principal, ele obrigatoriamente tem que ir lá no Banco Central e dizer: Ó, tomei prejuízo do Felipe. E é isso que deixa a pessoa com restrição, quando a pessoa dá um golpe no banco, vamos assim dizer, passa a bola no banco e não paga o que pegou emprestado. E eu sou muito categórica nisso, e eu falo assim, cara, não arruma encrenca para sua cabeça. Por mais que depois você pode ir lá e pedir para assumir aquilo, entrar com processo para tirar aquilo, cara, paga o justo, isso que é certo. A minha diarista, perguntei para ela Exatamente. assim, ela tava falando comigo, ela falou assim, eu tenho uma dívida aqui, já caducou. Eu falei assim, ó, você é evangélica, né? O certo é você pagar. Termina de pagar essa que você pagou, depois você paga essa, porque esse é o certo, por mais que a dívida sumiu. E algo que eu quero perguntar é: conta o que que aconteceu com o seu score, porque a galera deve estar achando assim: Felipe tá queimado, nunca mais consegue crédito. Conta aí, como é que era teu score quando você começou o Meu método? Como score é que tava tá uma agora? desgraça. Meu score tava uma desgraça. Tava 220. Baixíssimo, assim. Queimado, eu achava que ia zerar. Eu não sei como é que não zerou. Tava 220, sem chance nenhuma de obter crédito de nenhuma forma nesse mundo inteiro. E hoje meu score tá 790. Se foi foi só um score crescente e tá lá bem bonitinho no Serasa, né? Chances altas de crédito no mercado, tarará, saúde financeira boa. Então, assim, como você fala, não se prenda a um score no momento, mas assim, ele realmente é um termômetro de que as coisas estão indo bem. Eu agora vou te fazer essa pergunta porque você compartilhou uma informação com a gente, mas eu quero que você se sinta muito confortável se você não quiser responder. Você fala assim, Haddad, prefiro não falar, porque eu sempre evito entrar assim muito nos números, né, para não Aham. constranger vocês. Mas quando eu vejo que vocês são muito abertos, assim, que eu sei que vocês querem ajudar outras pessoas, tem uma informação que me passaram aqui, que essa informação eu não tinha esse seu caso inteiro, mas eu vi aqui que teu registrato mudou pra caramba. E se você se sentir confortável, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi teu primeiro impacto com o registrato e o quanto que diminuiu de lá para cá. Porque para quem não sabe, né, assim que se inscreve na semana, eu falo, ó, tira teu registrato, porque o registrato é o que os bancos sabem sobre você e eles sabem que você está bastante endividado, por isso que eles ficam te oferecendo cada vez mais refinanciamentos para você se endividar ainda mais. Então, eles sabem, eles não fazem isso na maldade. É como o sistema funciona. Fulano tá com dívida, tá devendo limite, vamos oferecer um parcelamento para ele. E aí, eu queria saber se antes e depois, já que você gosta do fitness, né, que mede a massa magra lá, e de novo, só se você se sentir confortável mesmo. Tranquilo, tranquilíssimo. Eu não sabia que existia o registrato, só abrindo um adendo para mim assim, eu não sabia que existia. Ele é um resumo bem interessante da nossa vida financeira e como a gente tem relacionamento com instituições financeiras no Brasil, né? Então a gente consegue ver todas as nossas contas, que eu fiquei chocado com o tanto de conta digital que eu tinha. Eu tinha conta que eu nem sabia, conta na AME.
conta na Melius, conta umas coisas assim que duas, eu tinha duas contas no banco original. Eu, que é isso aqui? Você vai abrindo e não percebe. E no fecho, então assim, foi também uma das partes do curso que eu fiz uma faxina bem interessante nas minhas instituições que eu tenho relacionamento. E o registrado eu me assustei quando eu vi quanto é que eu devia, quanto é que está atrasado, quanto que falta pagar ainda. Quando a minha vida financeira foi exposta na minha frente, eu fiquei chocado. Tipo assim, o meu registrato, que foi em novembro de 2022, quando eu me inscrevi no curso, quando eu fiz a inscrição no curso, o meu registrato, na época, ele estava em R$ 440.000, 451 mil. Então, é R$ 440.000 de dívida ainda a pagar. Obviamente, o meu carro e meu apartamento estavam dentro, mas assim, que meu carro, apartamento nisso aqui, tudo era 20%, viu? O resto era Constituição, era empréstimo, era cartão de crédito. Ou seja, eu tô falando aqui numa casa de 80 e poucos mil reais seu do carro e do apartamento, e o restante aí, 300 e tantos mil reais, ser com dívida de banco, de cartão de crédito e empréstimo. E eu tive o meu registrado, assim, eu acompanho o registrado mês a mês, assim, será que agora, como é que tá com essas minhas negociações? Então, assim, no início, o meu registrado, ele foi mudando muito pouco, porque como tem muitos juros, né, então, assim, o seu registrado também aumenta, então a minha dívida, ele tá só aumentando, né, aqueles juros sobre juros. Então, assim, eu fiz um gráfico aqui do meu registrado, mês a mês, para acompanhar essa tava fazendo isso. Então, assim, nos 2 primeiros meses foi quando eu comecei a fechar todas as negociações. Então, eu reduzi R$ 5.000 do meu de novembro, de novembro a janeiro, eu só reduzi R$ 5.000 do meu registrado. R$ 5.000. E agora fazendo uma conta de longo prazo, de novembro de 2022 a novembro de 2023, porque o registrado de dezembro ainda não saiu, o meu registrado diminuiu R$ 100.986. E eu fiz a conta que de negociações, eu também fiz essa conta para ver, meu registrado diminuiu R$ 100.000 e eu paguei em parcelas, no total disso, R$ 43.000. Ou seja, eu tive uma redução de juros no total, em um ano só, de 63. 63 E mil, essa conta, né? e isso aí ao longo prazo vai ser gigante, porque eu fiz ótimas negociações e isso tende, esse montante aí a ficar grande, né? A aumentar. Caraca, foi por isso que você falou que os R$ 2.000 foi 100 vezes mais, né? Foi 100 vezes mais, exatamente. Teve uma vez que eu estava dando uma entrevista dessa aqui para um mentor meu e ele falou assim: agora o caro sai barato, né? E lá, para ele, eu não paguei 2.000, não, viu? Para ele foi um pouco mais. Foi um pouco, muitas vezes mais. E na hora que ele falou aquilo, como eu paguei com muita dificuldade esse curso, vamos colocar assim, que era uma mentoria de um ano, e pago até hoje, inclusive, eu falo para ele que eu vivo dando carro para ele, né? Eu dou, tá mais um carro aí para você. Por quê? Funciona? Porque volta muitas vezes mais, igual você Porque falou. volta, exatamente, foi o que eu falei. Esse é o resumo, né? Porque é que a minha conta é que realmente o meu investimento ele vai me dar um retorno de 100 vezes mais. Exato. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei assim, ah, e o caro sai barato, né? E por que que eu tô falando isso pra você? Porque aquilo me marcou muito. E a gente falou de dinheiro e eu fiz questão de estampar aqui a vida financeira sua, os números, porque eu vi que você era bem aberto. Te agradeço de novo. Você não tem noção do quanto de gente que você vai usar, ajudar com a tua história. Que E bom, você fico vai feliz. sair do cara envergonhado para o cara que está aqui ajudando milhares de pessoas. Essas entrevistas alcançam milhares. Eu te falei, uma live minha alcançou 1.000 pessoas em 3 horas. Então, e o que que eu quero te dizer com isso? E eu chamo vocês para dizer isso. Mas tem uma pergunta que não sei como é isso na engenharia, tá? Mas na contabilidade tem uma coisa que a gente chama que são recursos intangíveis, que é aquilo que você não tem como dar número. Não tem E como é dar isso que número. eu ia perguntar. Para esse cara, para esse homem que tá aí do outro lado, como... E assim, eu poderia só perguntar, cara, como é que você se sente? Mas você é dos números, cara, você é da engenharia, você é do quero ver feito, você é do doing e Doni, É, do do Dória. projeto. Então eu queria saber o seguinte, cara, qual que é o que que antes, para aquele homem lá no caos financeiro, não era possível e que para esse homem que está aí na minha frente agora é possível, de resultado intangível daquilo que o dinheiro não compra. O que que mudou? O que o dinheiro não compra, Dagi? Um sono, você dormir tranquilo, isso o dinheiro não compra. Você dormir tranquilo, você saber que você é capaz, a minha autoestima aumentou. Fora
as coisas que eu consegui ajustar na minha vida, que eu até consegui fazer um microinvestimento, eu vou fazer um intercâmbio agora no que vem, que era um sonho meu também, vou conseguir realizar. No que vem, não, desculpa, esse ano eu vou fazer o Pra onde você intercâmbio, vai? eu vou para Espanha. Legal. Eu vou fazer um intercâmbio de espanhol. Com o método eu aprendi a sobrar o dinheiro, então eu coloquei num investimento mais fácil, mais tranquilo assim, porque eu também não tinha muito domínio, para poder conseguir depois tirar para fazer o custeio desse intercâmbio. Então, assim, estou conseguindo realizar sonhos que para mim naquela época pareciam impossíveis, não estavam inalcançáveis. E lhe agradeço demais, assim, é um anjo, sabe, que apareceu. Eu me emociono porque eu tava num lugar muito ruim. Não parece ser muita coisa, mas eu tava num lugar muito ruim. E hoje eu me encontro num lugar assim maravilhoso, tranquilo, rindo por tudo de novo, com esperança que vai dar, que já deu certo, né? E que para frente eu acho que eu tive que aprender com os erros. Às vezes às vezes não, os erros ensinam bastante para quem quer, para quem agarra aquilo como aprendizado. Aprender com os erros também é importante. Fico durante o método, durante os treinamentos, eu ficava, meu Deus, se eu soubesse disso antes, eu não tava assim. Mas agora eu sei, né? Agora eu sei e isso não vai se repetir. Eu estou em outro patamar hoje, graças a Deus. De verdade, lhe agradeço por tudo, agradeço a sua equipe e quem estiver assistindo a live aí que confie, porque é fantástico. Foi uma reviravolta na minha vida que eu estava precisando. E eu também me emociono muito, e eu tenho me controlado muito para ser menos chorona, né? Mas é porque passa um filme na cabeça da gente. E tem uma coisa que eu quero te perguntar. Você, por ser mais reservado, eu falo que lá na comunidade tem as pessoas que precisam de alimento e tem aquelas que alimentam. E você é muito essa pessoa. E eu queria saber, assim, para você, eu falo muito do ambiente, porque tem um vídeo de uma aluna que ela fala bem assim, ela se emociona, e eu nunca tinha entendido isso. Ela falou assim, cara, aqui eu me senti que eu não era julgada, que não era só eu que estava passando por isso. E na comunidade eu não faço vocês abrirem a vida financeira de vocês lá, não tem Não, de forma alguma. pergunta na comunidade, né? E essa sempre foi uma preocupação minha. Como é que eu crio uma comunidade sem que as pessoas tenham que rasgar a vida financeira delas aqui obrigatoriamente? Porque deixa elas fazerem isso do coração. E aí a gente tem a comunidade Mais Dinheiro Zero Dívida que virou um grande mural de resultado, na verdade, né? Porque vocês vão É lá um e falam, mural olha, de deu resultado. certo. Ou então vocês vão lá e falam, cara, tá foda, tá difícil, eu preciso de ajuda. Então Me virou ajude. gente. E eu quero saber isso. Qual foi o impacto de, além de você ser super despachado assim, tá no meio de um lugar onde você via que você não era o único, mas que tava todo mundo querendo sair? Qual que foi o impacto disso na tua vida, assim, nessa sua jornada desse um ano? O importante é você não caminhar sozinho. Caminhar sozinho é muito difícil. Caminhar sozinho, você às vezes faz escolhas erradas, escolhas não tão certas, você às vezes se desvia um pouco do caminho. E ali a comunidade é importante porque a gente parece que a gente está todo mundo de mão dada. A conquista de cada pessoa, de verdade, para mim mesmo, falando individualmente, a conquista de cada um me deixa muito feliz, porque eu sei que aquela pessoa, às vezes uma pessoa posta lá, eu sou tartaruga, não sei o quê, eu fiquei 3 meses fora, aí eu falo, poxa, cara, aí eu fico na minha cabeça, poxa, como é que tu ficou 3 meses fora, um negócio desse tão legal. Uma vez que as pessoas se retomam e cada pessoa lá que tem uma vitória é de aplaudir, né? A gente dá vontade de aplaudir, de abraçar, dizer coisa boa. E isso é o sentimento da comunidade, né? Parece que todo mundo ali tá feliz com as conquistas dos outros. Você posta alguma coisa, todo mundo parabéns. Quando e por eu ser um pouco mais reservado, assim, eu acabei fazendo, como você falou, eu não pa- eu assisti 2, 3 lives, mas assim, eu acabei sendo meio que autodidata. Assim, Sim, assim, como eu tava conseguindo, então assim, por enquanto eu não preciso, mas realmente se eu precisasse, sim, eu ia total. atrás. E o Mas curso assim, é assim mesmo, para vocês fazerem. exato, como eu consegui resolver tudo sem muita. Teve muitos percalços, mas assim, consegui resolver aquilo ali, eu fiquei um pouco mais reservado. Mas eu tô ali sempre na comunidade, quando alguém posta, não consegui, aí você, eu consegui, cara, assim, assado, né? E é uma troca de conhecimento fantástico, porque são milhões de possibilidades. Tem a fórmula, mas são milhões de possibilidades que podem acontecer. A gente está tratando também com seres humanos, né? Então, a minha mesma dívida de R$ 1.000 no Nubank, eu resolvo de uma forma, e a pessoa de pode resolver de outra forma, pode resolver até de uma forma muito melhor do que eu. Total, eu brinco que eu peguei fé que dava para negociar parcelado com o Nubank por causa da comunidade, porque durante um ano e meio
não saía negociação. Lá em 2020, 2021, acho que por causa da pandemia também, não saía negociação parcelada, era só no à vista. E eu confesso que de tanto a reclamarem na minha cabeça que o Nubank não negociava, eu acho que eu fui acreditando. E, cara, de repente teve uma virada, assim. E hoje, pelo menos uma vez por semana, chega lá, parcelei com o Nubank, igual aconteceu com você. E isso vai falando, opa, peraí, se o fulano conseguiu, eu também consigo. Se o fulano conseguiu, eu também consigo. Peraí, que eu vou insistir. Porque negociar tudo à vista, quando você tem muita dívida, é praticamente impossível, cara. Vira uma corrida É do louco. impossível. Corre o risco de ser executado, no meio do caminho tem um processo judicial. Então, o método, eu forço mesmo que seja parcelado, para você aprender a viver. Você precisa aprender a viver também, precisa aprender a viver com essas parcelinhas aí pelo valor Sim, com justo, certeza. e vai Preciso, ajudar, exatamente. vai ajudar você a não se endividar de novo também. E se você fosse juntar 6, 8 mil reais, ia demorar 48 meses, como você está fazendo aí. Exatamente, exatamente, exatamente. E Ia demorar talvez nem isso. E você nunca ia realizar esses sonhos aí de vou fazer um intercâmbio sabendo que tem um boleto para trás. Eu sei que tem gente que viaja devendo, que isso vira meme, né? Tá viajando, mas tá me Devendo devendo. e luxando. É. É que vira meme, mas as pessoas não conseguem. Quem é honesto de verdade mesmo, tem muita dificuldade de falar assim, não, eu vou viajar e tem um banco ali que eu tô devendo. Em geral, as pessoas não viajam. Ah, não, eu não vou viajar. Nem viaja, nem guarda o nome. Por isso que é tão legal negociar. E assim, Felipe, eu não tenho palavras assim para te agradecer por você ter vindo aqui. A ideia aqui é contar o que aconteceu com você. E, por fim, eu queria, na verdade, fazer um pedido para você. Eu nunca peço para vocês falarem com as outras pessoas, porque eu acho que tem pessoas aqui de diversas estilo de vida. Você é um engenheiro CLT que trabalha numa grande empresa, como você falou, prata da casa, já tem carreira, né? Já tem uma carreira construída dentro de uma empresa, graças a Deus por isso. E talvez a pessoa que está lá assistindo a gente, que está ganhando 4 mil reais, é servidor público de escola pública, professor, talvez ele vai falar assim: ah, não, mas para o Felipe é mais fácil, porque ele é um engenheiro. O pessoal acha que engenheiro ganha 50 mil por mês, né, Felipe? Não é assim que a É, gente gente, é sabe, assim não, não é hein? assim, não. Até Então, ser dono de empresa, de uma construtora, ia ser difícil. exatamente. Então, o engenheiro rala também é uma profissão, sim, que tem uma remuneração boa, mas é uma remuneração igual a de um servidor público. Então, não tem, assim, tanta diferença, não. Mas o que eu queria pedir para você é o seguinte: tem uma coisa que eu falo muito para as pessoas que é, putz, se alguém tivesse me falado isso lá quando eu estava querendo tirar minha vida, pô, ia ter sido tão bom ouvir. E às vezes eu dou uns gritos aqui, porque eu funciono assim no grito, né? Mas cada pessoa funciona de um jeito, né? Eu funciono nos gritos. Alguém me dá uma chacoalhada assim, eu vou, né? Eu não funciono muito no olha. Você já parou para pensar aqui? Eu funciono desse jeito, né? E acaba que eu faço meu conteúdo assim. Mas cada pessoa é de um jeito. Então eu queria saber de você, Felipe. O que que o Felipe, que estava lá naquela bagunça financeira, se você pudesse hoje ser uma mosquinha, voltar no tempo, naquele Felipe que estava pegando empréstimo, pagando cartão com cartão, se você pudesse falar uma coisinha para ele, uma mosquinha, o que que você gostaria de ter escutado lá antes de conhecer a Dage, no meio daquela bagunça? Queria me teletransportar para eu mostrar o que é que acontecia aí com essa quantidade de bobeira que tu tá fazendo. Mas o que eu diria para mim lá, se eu pudesse realmente falar para aquele Felipe lá, eu teria obviamente assim, eu ia dizer: pare, calma, respire e vai dar certo. Tem jeito. Então, assim, que eu não estava pensando, sabe, Daj? Eu não pensava. Então, assim, eu acho que a questão de você parar, pensar e refletir, pensar mesmo, sair daquele automático, você ser racional, eu acho que é a melhor saída, porque o emocional, ele pesa muito, somente na parte financeira. O emocional, ele rege o ser humano. Toda a nossa vida, amizade, relacionamento, e na parte financeira também. A gente pensa que não, mas o emocional, ele atinge muito nossa vida financeira. Eu acho que eu realmente eu pediria para mim para ter calma, para respirar e naquela bagunça toda, uma palavra de conforto, que ia ter jeito. Caraca, é doido ouvir você falando isso, porque quando a gente está acostumado a fazer dívida, porque, como eu falei, a nossa história é parecida mesmo. Para mim também foram 7 anos plantando problema. Foi 7 anos plantando problema. E a cada novo problema, eu nem sequer perguntava a opinião de alguém. E hoje é muito louco, porque às vezes eu vou fazer algumas coisas, eu quero pedir opinião para todo mundo. Esses dias eu fiz uma coisa, uma decisão financeira grande sem consultar ninguém. Foi muito difícil, porque parece que eu tenho que falar com alguém, porque lá atrás eu não falei.
E aí eu falo assim, cara, se eu tivesse falado com alguém, se eu tivesse perguntado, se eu tivesse sido um pouco mais humilde, que meu jeito não estava funcionando, que toda vez eu parcelava um cartão. Então, isso que você falou é um pouco do que eu falaria para mim também, lá na época, de falar assim, hein, cara, você tá viajando, para, respira. Tá ruim mesmo, tá bagunçado mesmo, mas não dá. E ainda eu recebia PLR, essa aí que a gerente falou que ia perder, e aí eu ia lá e pagava cartão. Então foram muitos anos rolando dívida, então eu pedi para você falar isso, porque quem tá assistindo a gente vai receber essa mensagem. E cada um na sua circunstância, né? Hoje a minha equipe veio aqui e falou bem assim, a Brenda falou assim, eu preciso que você grave um vídeo falando assim, o que que é sair do caos financeiro, independente do que seja para você. Porque para alguém é conseguir proporcionar uma pizza, como o Luciano falou, que já consegue pedir Sim, pizza e hambúrguer para os filhos. Para você era isso, não ter vergonha dos pais, conseguir fazer suas viagens, fora viagem de trabalho. Quem viaja a trabalho, eu falo isso para todo mundo. Eu falo, ó, quem viaja muito a trabalho quer viajar a lazer. Eu sou essa pessoa hoje, eu viajo toda hora. Vou fazer uma viagem ali, bom curso, vou viajar ali, vou viajar ali. Viajo 6, 7 vezes no ano a trabalho. Eu falo assim, gente, eu não fui para um resort, eu não fui fazer uma viagem ali na praia, só eu porque vai sendo corrido e tal, e no caso por tempo às vezes, mas é o que significa para cada pessoa e para você foi isso. Então eu tenho certeza que essa mensagem vai cair no coração de todo mundo que falar aqui. Mais uma vez, em meu nome, em nome da minha equipe, você tinha que ver a empolgação da turma aqui com o seu caso. Tava todo sério. mundo assim, não, você vai amar falar com o Felipe, porque o caso do Felipe é muito legal. Por que você tem que falar com o Felipe? Eu falei assim, não, pode deixar. Então eu quero que também, em nome deles, dizer assim, obrigada por ter confiado no método. Eu sei que vocês têm uma gratidão muito grande pela minha cara, né? Pela pessoa que vocês veem, porque é a Dage Eu que nunca você imaginei que eu fosse falar contigo. E eu vou dizer que eu tô realizando um sonho, um sonho é. do curso. Aí eu falei assim, quando eu vi, eu falei assim, será que um dia eu vou falar com a Haddad? Sei o quê. Será que um dia ela vai me chamar? Será que eu vou ser um dia um case de sucesso? Será que... Mas Já graças deu, a Deus, que bom, que bom. já foi. Pude eu compartilhar com você. E eu queria dizer isso para você, assim, sabe? Porque esse é um momento que é como você falou, eu tenho como honrar a decisão de vocês. Durante o caminho, é igual obra. Não tem como você pegar lá no pedreiro, no sol quente, e falar pro pedreiro assim: olha, eu gosto muito de você. Olha, o sol tá quente, mas não tem, cara. O sol tá quente mesmo, tá pesado mesmo, mas com a obra pronta, você fala assim: cara, olha aí, vocês que fizeram, né? Eu projetei, Sim, é mas isso. vocês que É isso. fizeram, né? E eu acho que a sensação que eu tenho, eu sei que vocês têm muita gratidão por nós e eu recebo essa gratidão, mas acho que a melhor forma de eu devolver essa gratidão é honrando tua vida, te agradecendo por você confiar e seguir o método, mas dizer que, cara, eu entreguei o machado na tua mão. Foi você que foi lá, afiou ele e cortou a lenha. E esse reconhecimento é teu. E essa é uma das formas que eu tenho. Eu quero entrevistar cada vez mais alunos agora de agradecer você e duplamente, porque agora o que é o meu propósito, o nosso propósito se tornou seu também, porque você já está levando essa mensagem adiante. Eu tenho certeza que no meio onde você está, você já é exemplo. As pessoas já falam: o que que o Felipe está fazendo? O Felipe está conseguindo fazer tudo isso e eu Eu já não. ajudei algumas pessoas no off, viu? Tá vendo? Já consegui algumas pessoas da minha equipe também que passavam, acho porque quando eu comecei a me abrir, eu percebi que era, você falou assim, tem uma quantidade, tem um número gigante, eu esqueci o número de quantas famílias estão endividadas, 66 milhões de famílias, uma coisa 60 assim, eu não lembro. milhões. 60 milhões de famílias, né? 60 milhões de brasileiros. De Família, brasileiros. 4% das famílias se declaram endividadas. Eu fui ver que, tipo assim, muita gente ao meu redor estava endividada. E você acaba assim, cara, tem jeito, isso aqui, assim, você acaba semeando também isso, sabe, nas pessoas também que tem uma luz grande, uma luz bem bonita ali no fim do túnel. E o túnel também não é tão comprido não, sabe, não é tão longe não. Não dá pra você encurtar ele. E eu acho que você, por gostar de atividade física, entendeu que um ano é nada perto de 7 anos sofrendo, né? Exatamente. E foi legal também entrevistar você e falar assim, cara, foi um ano. Dia 31 de janeiro ele postou lá, cara, eu contei pros meus pais, eu já imaginava que você tinha contado, né? Ali, e um ano depois estou aqui contando a minha história, então foi muito legal. Para mim, esse é o estudo de caso perfeito do Mais Dinheiro Zero Dívida, que é assim, cara, tá aí, ó, não tem mágica, não tem milagre, então só tenho muito que te agradecer mesmo. A gente continua aqui de portas abertas para você. Muito obrigada mesmo, tá? Eu nem tenho Nada, mais, que assim, agradeço eu, pelo eu convite. fiquei sem palavras, acho que eu consegui perguntar tudo. E eu só fico com o coração cheio de motivação para continuar fazendo o que eu faço, continuar dando meus gritos aqui de vez em quando. Isso não é normal! Isso é câncer financeiro, não é probleminha, não. Você já me deu muita chacoalhada sem saber, diretamente. E é através das histórias de vocês que a gente consegue isso. Então, recebe
recebe meu abraço. Muito obrigada por Que disponibilizar aí bom, lhe para agradeço de novo. duas Essa horas. gratidão assim sem fim, de verdade. Obrigada mesmo, tá? Um beijo no Obrigado. seu coração. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Beijo.